Annyeonghaseyo, Yorobun! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao Kyopocast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com Gabriela Yun. Espero que gostem. Muito obrigado, Gabi, por topar participar aqui com a gente do Kyopocast. Yay! Muito obrigada, Alex, pelo convite. Tô curiosa, por que eu fui chamada aqui? Você foi chamada porque você foi muito indicada. Toda hora assim, porque a Gabi isso, porque a Gabi aquilo, né? Por muitas pessoas. E aí eu falei, tá bom, precisamos conhecer, né? Essa pessoa tão importante, né? Vamos ver por que ela é tão importante, por que ela é tão comentada, tá? Para as pessoas entenderem um pouco do que a gente vai conversar, por favor, faça o seu Chagisoge, aquele constrangedor, autoapresentação, para as pessoas saberem. Ok. Não precisa falar todo o seu currículo, porque eu sei que é grande, porque eu pesquisei, tá bom? Em poucas palavras, o que você acha que é importante as pessoas saberem de você? Ok. Olá, meu nome é Gabi Yun. Eu sou atriz, intérprete, tradutora. Trabalho, às vezes, com a música também. E eu gosto de comer bem. E eu gosto de assistir vídeos de reforma. Vídeo de reforma. Casa. Legal, boa. Isso daí não consegui achar na pesquisa, tá? Eu fiz uma pesquisa, eu dei uma leve stalkeada em você do que tem na internet. E aí eu vou ler e o que tiver errado aqui você me corrige depois, tá bom? Gabriela Yun de Kim nasceu na Coreia e chegou no Brasil aos 10 anos de idade. Formou-se em letras, inglês e português pela Universidade de São Paulo e trabalha como tradutora e intérprete desde 2008, atuando em diversas áreas, desde política, pesquisa de mercado, produções culturais e de audiovisual. Em meio a tantos trabalhos nessa área, Gabriela também achou um tempo para cantar, tendo participado do programa da Record Cante Comigo, e também atuar, participando em filmes e séries como Mar de Dentro, Sete Prisioneiros e da série Amigos de Aluguel e Além do Guarda-Roupa. Tem as poucas coisas que eu falei do seu longo currículo está certo? Canta Comigo. Canta Comigo, ok. E eu estou com uma série agora no ar, chamada Tem Que Suar. Tem Que Suar. No Multishow. Podemos falar da série? Ainda tem muito sigilo? Acho que podemos falar, porque ela já tá no ar, vários episódios. Não faço ideia o que eu tô proibida de falar, mas acho que tudo que tá publicado eu sei que posso falar, então vamos tentar. Então a gente vai tomar um pouco de cuidado pra não falar spoilers. Eu não gosto de chamar as pessoas aqui que estão no meio de um projeto que não pode falar sobre o projeto. Então, por exemplo, além do guarda-roupa, quando a gente gravou com a Paula, ela tava lá no meio da direção e ela já tinha adiantado que ela não pode falar da série. Então, a gente não vamos falar da série. E aí, a gente teve que esperar mais de um ano pra depois poder chamar ela e poder falar da série, entendeu? Na verdade, eu quero falar do Tem Que Suar, no sentido de venham assistir. Vamos começar pelo fim, então. Vamos falar dessa série que tá no Multishow, pra gente não esquecer, porque às vezes a gente começa a conversar e aí as pessoas lembram assim, nossa, eu tinha que falar sobre isso e acabei esquecendo, entendeu? Vamos falar sobre o que é importante, porque a série tá no ar, tá no Multishow, tá no Globoplay também, né? Tá no Globoplay. Sempre tem um episódio inédito, de segunda a sexta, às 22h15, não sei pra qual câmera que eu tenho que olhar. E sempre no dia seguinte aparece lá no Globoplay. Tá. E é uma série que vão ter quantos episódios? 20 episódios. 20? E já saiu quanto? 4? A gente tá na terceira semana. Terceira semana. Semana que vem é a quarta semana e última semana no ar, né? No canal. Porque sai vários... sai... Um episódio por dia. Um episódio por dia. 5 na semana, de segunda a sexta. Entendi. Dependendo da semana, porque, por exemplo, na primeira semana foram 6 episódios. Então, não sei como que tá o cronograma, né? Mas a programação. E foram quantos dias pra gravar esses 20 episódios? Olha, eu fui lá pro Rio, fiquei uns 3 meses. 3 meses? Junto com a pré-produção, que é o preparamento e tal. Eu acho que foram 2 meses de gravação. Eu sou muito ruim de memória com datas, mas é por aí. Depois que terminou de gravar, quanto tempo demorou pra estrear? Foi esse ano, então... Você terminou de gravar esse ano? Esse ano. E foi pro ar esse ano? No início de julho eu voltei pra São Paulo.
E aí demorou pouco, né, na verdade, comparado a outros tipos de obras. É uma indireta aqui, Coração de Selva, viu? Nossa, que demora pra lançar aí do guarda-roupa. Eu que tava aqui acompanhando o pessoal, assim, todo Mas mundo... isso não é tão demorado, sabia? Ah, é? O Mar de Dentro que eu fiz, eu tinha gravado antes da pandemia. Os 7 Prisioneiros também, que eu fiz uma participação, foi antes da pandemia. E eles ganharam depois, assim, a distribuição. Quer dizer, não sei se tudo bem, você tá fazendo o seu papel de não poder falar, mas eu não tenho nada com eles, entendeu? Então eu falar, foi sufocante esperar sair além do guarda-roupa, gente. É que eu acho que além do guarda-roupa, foi um projeto muito especial, no sentido de a gente já tava muito interessado. A gente já tinha muitas pessoas olhando pra gente com interesse, curiosidade. Você também não achou que demorou muito, não? Sempre, né? Sempre a gente acha, né? Você vê que você, diferentemente das pessoas que participaram, não terminou quando terminou as gravações do seu trabalho. Pelo contrário, você ainda continuou trabalhando depois. Então, quando que pra você realmente... Quando acabou meu trabalho hoje com a Além do Guarda-Roupa, agora eu só preciso esperar lançar, pra você foi quanto tempo de espera? Mais ou menos. Nossa, acho que foi... Talvez... Esse ano você ainda estava trabalhando no Além do Guarda-Roupa, na pós-produção? Então, porque pra mim foi assim, eu entrei antes do casting, na pré. E aí teve o processo todo, né? Eu recebi a Bíblia, não sei o que. Teve reuniões, se ia rolar ou não o casting da Coreia. E depois que terminou tudo isso, todas as gravações, todo mundo foi pra Coreia, voltou, tchau. Eu tive mais um período de pós-produção, que era na época de edição, etc. E depois, esse processo acabou, eu acho que mais ou menos no fim do ano passado. Tá. Eu não sei se pode falar em detalhes, mas enfim, eu tive esse processo e mesmo depois, tinha sempre algum assunto pra resolver. Então, pra mim, foi muito contínuo, sabe? Entendi. E aí, era um outro assunto de, sei lá, direitos autorais de uma trilha, enfim, nesses... Isso daí também você estava envolvido? Também, porque um dos meus cargos era comunicação institucional Coreia-Brasil. Então, eu precisava, né, às vezes, entrar nesses assuntos. E, mesmo depois disso, teve um intervalinho de alguns meses que eu voltei a focar em outras coisas. E teve o evento de lançamento, que também acompanhei. Então, essa época de período de lançamento calhou bem com o lançamento. Foi bem rápido. Foi bem rápido, nesse sentido, porque se você for ver, o lançamento tinha a ver com a estreia mesmo, né? Você tinha que ficar... O pessoal que trabalhou junto com você lá, o pessoal que interpretava, que é ator, atriz, que é assistente e tal, devia saber que você é quem sabia mais sobre, tipo, quando vai sair essas coisas, e você provavelmente teve que ficar muito tempo guardando segredo. Mas existiam muitas coisas que nem eu sabia também, viu? Então eu também ficava, quando será que vai sair? Quando será que vai sair? Eu fiquei também nessa espera, querendo logo que ela saísse, ganhasse a vida, assim. Que as pessoas soubessem do nosso trabalho. O Tem Que Suar, ele é uma academia que é no Bom Retiro. Mas aí, diferentemente do Além do Guarda-Roupa, você recebeu também o projeto desde do começo, assim, antes de começar? Ou quando você pegou o papel, já estava uma coisa bem andada? Eu tive processos de audição. Então, eu participei, né, nesses processos. Só que quando confirmou, foi tudo muito rápido. E aí, eu não vou entrar em tanto detalhe, porque eu não sei se eu posso falar disso. Ok. Mas... acho que não vai ter problema, mas pra mim foi muito assim, papum, papum, papum. Tava pegando voo pro Rio e tinha que, né, adaptar. E já tinha começado o processo de preparação. Mas assim, eu entrei, né? Já sabendo que era uma academia do Bom Retiro. Já sabendo, porque a gente faz testes. E a gente manda self-tape, faz audição. E sim, você não achou estranho? Nossa, mas por que é uma academia do Bom Retiro? Assistam. Porque tem um motivo do porquê. Não, se você for o motivo da academia do Bom Retiro é ok, mas eu digo assim, por que a produção pensou em fazer uma coisa sobre isso, entendeu? Essa era... não sei se você já viu isso, mas Bom Retiro é um lugar, é um bairro, dizem que é um bairro mais diverso do Brasil, de São Paulo, alguma coisa assim. Mas se você de São reparar, Paulo, do Brasil, provavelmente. Se reparar,
ele é muito diverso. A gente tem várias pessoas com ascendências diferentes. O Brasil é um país de imigração, né? E nesse sentido é muito diverso. A gente tem comércio, a gente tem pessoas morando aqui, né? E hoje em dia, com esse boom da cultura coreana, né? A gente vê vários eventos acontecendo aqui, mais movimentado também. Então, nesse sentido, eu achei incrível que eles Pensaram em fazer o decidiram. Voyager. E eu não sei o que veio antes, a minha personagem Kelly, que tem essa origem sul-coreana, ou se veio primeiro a origem de ser o bairro do Bom Retiro, né? A Academia Milton existir dentro do Bom Retiro. Mas calhou de uma forma porque a série fala muito sobre a diversidade. E se você for ver o elenco, a gente tem corpos diferentes, rostos diferentes, personalidades diferentes. Então, acho que o que a gente fala muito é sobre diversidade também, sabe? Nesse sentido, eu achei que foi um match perfeito, assim. E aí te contrataram só como atriz ou também de novo como intérprete, tradutora, consultora? Tá. Porque você fala várias coisas em coreano. E aí eu fico imaginando, eles tiveram o trabalho de tentar fazer pelo menos o roteiro e te dar? Ou não, tipo, nessa parte aqui você fala em coreano, como falar isso? Você diz no Tem Que Soar. No Tem Que Soar, eu totalmente estou lá como atriz. Tá. Eu nem sei se eles sabem que eu tenho essa carreira de intérprete, tradutora e professora. Tem um trecho lá que tá na internet que você fala assim, em coreano, é assim, isso é assim. Isso foi Tava no roteiro já também, tá em coreano? Não, na verdade, isso foi uma coisa que a gente evoluiu durante o processo. Porque, querendo ou não, eu virei a pessoa responsável pra interpretar e desenvolver aquela personagem junto com a equipe. Tá. Então, uma coisa que era muito legal, a equipe de roteiro, né, também tava lá no set em muitos momentos. E a gente podia falar, podia opinar, podia trazer coisas pra eles. Eu, vivendo esse momento da minha carreira como atriz, um momento muito, talvez, inicial, onde ainda eu quero conquistar muito mais coisas. E eu tô iniciando, tô aprendendo, olhando, observando. Acabo tendo uma postura, talvez, não tão proativa quanto eu gostaria. Então, eu tô querendo observar, tô querendo aprender, sabe? Eu tô um pouco mais, talvez, nessa posição. E lá, era um lugar onde eles incentivavam que eu trouxesse essas vozes. Tá. E eu acho que eu queria poder ter vivido mais isso. Acabei de cutucar o microfone. Não tem problema. Mas eu também tava vivendo esse momento pessoal, uma fase da minha carreira que eu quero construir, né? E que tenha longa vida. Então, eu tentei sempre equilibrar isso. E aí, a Kelly, a princípio, não tinha essas falas em coreano. Se não me engano, acho que em alguns textos tinha uma coisa assim. Mas como eu falava fluente coreano, o diretor, ele amou isso, né? Porque a gente tá interpretando um papel de um fruto da imigração, né, coreana, com uma fluência no coreano, né? E aí eu pude aproveitar. Algumas vezes eu até tentei colocar algumas interjeições, tipo, tchá, sabe? Tentei acrescentar mais. Mas sempre com muito cuidado. E em nenhum momento eles falaram assim, quando você fala português, fala com sotaque, fala frango frito, fala alguma coisa assim? Não, porque não seria correto fazer isso também, não é correto, né? mas assim, a gente tá acostumado a ver isso, na verdade. Mas eu super entendo o que você tá querendo dizer, porque eu já passei faz muitos anos, e eu não passei nessa audição, então acho que eu posso falar. Que pediram isso pra mim na audição. E aí eu não conseguia fazer esse sotaque forçado. Eu já tenho um sotaque, porque eu não sou nativa no português. Nossa, quando você falou pra mim que você veio aqui com 10 anos, eu tomei um choque. Por quê? Porque você fala muito bem português, assim, tipo... Não, eu sabia que você não nasceu no Brasil, porque eu ouvi um podcast lá sobre tradução e intérprete que você participou. Caraca! Entendeu? A gente faz uma lição de casa, tá? Uau. E aí lá eu falei, nossa, ela deve ter vindo com 1 ano, não sei, porque português dela é de brasileiro, ué. Ela fala melhor que brasileiro, na verdade. Você fala muito... Aí eu pensei, isso é fruto da Faculdade de Letras da USP, porque o seu vocabulário, as formas que você fala... Eu acho que, na verdade, é fruto da minha infância. Eu cresci um pouco fora da comunidade coreana. Eu estudei na escola pública, o que não é muito comum entre meus amigos da comunidade coreana. Então, acho que isso me ajudou bastante. Porque eu era a única coreana da escola inteira. Tá. Acho que isso me ajudou. E deve ter sido um choque, né? Eu tenho boas memórias. Tá. Eu tenho, na verdade, um trauma
Porque assim que eu cheguei, eu entrei na escola bilíngue, que não existe mais. E lá eu sofri um bullying que eu nunca tinha passado por. Porque tava tendo moda, essa coisa. O termo wangta, acho que estava aparecendo nessa época. E quiseram me bulinar. Ué, mas eu sou tão legal, por que tá me bulinando? Na escola aqui do Bom Retiro. Era no Bom Retiro. Tá, então eu fiquei um pouco traumatizada com isso. Assim que você chegou, porque tipo, era coreana, era isso? Porque eu já falava um pouco do inglês. Lá na Coreia eu tinha tido uma experiência com uma escola que, né? E aí aqui, quando eu cheguei aqui, tava tendo essa moda. E como eu era aluna nova, sempre era um ritual. Quando chega uma aluna nova, você virar o alvo de bullying. Tá. E aí isso me deixa um pouco chocada. E logo depois de uns 3 meses eu saí dessa escola. Por conta disso? Também. Porque eu falei pros meus pais, assim, tipo... Eu tô sofrendo, acho que eu tô sofrendo um bullying. O pessoal não tá me tratando bem, não tá sendo legal. Imagina um choque pros seus pais. Tipo, chegamos no Brasil, mas graças a Deus tem uma escola coreana brasileira e ela vai se adaptar mais fácil. E não, ao contrário, chegou bom, bullying. Então, é isso. Tipo, porque você é muito chocante isso, porque são pessoas que têm uma semelhança física com você. Talvez possa compartilhar as mesmas dificuldades, enfim. Mas foi a melhor coisa, na verdade, porque meus pais resolveram se mudar pra Moca. E por causa dessa escola que eu fui entrar, de uma escola pública. Então, eu cresci até a 8ª série numa escola pública. E eu tenho os grandes amigos dessa época até hoje. E claro que existem brincadeiras de criança. Na Coreia existe Yakult? Yakult é da Ásia, sabe? Na Coreia come carne de gato? Não, mas tem carne de cachorro, mas não é pra todo mundo. Sabe assim, tem coisas assim que surgem. Ou umas brincadeiras com nome, né? Como o meu nome é Yun. E em português, tentando ler esse Yun, ficaria Yon ou Yun. Eles me chamavam de Yun. E 2, e 3. Tá. Só que eu gostava, porque virou minha marca. Tanto é que quando as pessoas têm dificuldade de falar meu nome, Yun, eu falo, pensa assim, Yun, e 2, e 3. É exatamente isso, né? Não é exatamente, mas é mais ou menos por aí que você vai pronunciar meu nome. E por isso que eu pego esse Yun, do Yunji, com o meu nome artístico, junto com o nome Gabriela, Gabi Yun. Que é um nome tão comum, tão brasileiro, assim, sabe? Então, pra mim, isso é um afeto. E era uma galera, assim, que vinha com um olhar de curiosidade. Nossa, uma menina estrangeira na nossa sala. E aí você se sentiu mais bem acolhida? Bem acolhida. Os professores também me acolheram bem. Se eu tinha uma disciplina, eu era um pouco esforçada. Tá. Não tinha como o professor não gostar, né? Aí eu deixava tudo anotado. Eu errava, mas eu anotava tudo. Então, só pela essa organização e pela disciplina, às vezes eles me davam umas pontuações, assim, sabe? Bom comportamento. Bom comportamento contava como nota da disciplina. Meus amigos, quando tá brincando e saiu uma piada. Aí eles me perguntavam, Yun, você entendeu? Aí, não. Aí eu também não tinha medo de perguntar no meio de uma conversa ou no meio de uma aula, só pra você entender. Professora, não sei o que é essa palavra. O que é Mercúrio? Sabe assim? Mas Mercúrio não é uma planeta? Não, a gente tá falando de substância química, Mercúrio. Sabe? Essas coisas. Era muito de acolhimento. Então, pra mim foi uma memória muito boa. E que eu acho que me construiu em vários sentidos. E como você veio com 10 anos, não deu tempo de esquecer o coreano, né? Porque se você tivesse vindo talvez com 4, 5 e nesse ambiente tão acolhedor, teria esquecido, exato, né? Exato. E eu acho que como filha de imigrantes, a gente tem que ajudar nossos pais em vários momentos. Então, eu comunicava muito com meus pais em coreano. Minha irmã, que veio com 4 anos, ela foi perdendo o coreano, né? Então, às vezes, eu até traduzia piadas entre meus pais e minha irmã. Ou um outro hábito que eu gostava também era de ler os livros em coreano. Então, eu adorava quando vinha alguém da Coreia e podia trazer uns livros pra mim. Eu perdi um pouco esse hábito. De ler em coreano? Ler em geral. É triste. Você lê roteiro agora. Aliás, você lê demais, você tem que fazer tradução. Eu acho que por conta da profissão, acabei deixando de fazer leituras pessoais, sabe? Eu entendo. E hoje em dia a gente tem podcast, a gente tem outras distrações. Mas assim, a gente começou a falar disso porque você não tem sotaque no português. Assim, você fala com um vocabulário muito mais rico do que a grande maioria
da população geral no Brasil. E eu tava falando que era por conta da faculdade de letras, mas você tava me explicando que é por causa, talvez, e a gente fugiu do acolhida. assunto do tem que suar. E aí volta pra aquele assunto assim, tá, mas o pessoal não fica... você vai pegar um papel de amarelo, eles querem que você faça um sotaque, provavelmente. Sim, eu imagino que pra TV isso é muito interessante. Às vezes você estereotipar ou trazer uma característica assim muito principal, assim, pra chamar atenção. Eu entendo isso. Só que no nosso set não tinha isso. O que tinha é que eu, por motivos pessoais, eu ficava muito nervosinha. E aí, às vezes, eu errava. E eu considero que eu tenho alguns sotaques. E eu acho que quando eu fico mais nervosa, eu acabo trazendo mais isso. Isso tanto no coreano, quanto no inglês, quanto no português, sabe? E em alguns momentos eu sentia que eu tava com um mega sotaque. Ou às vezes eu falava com acento circunflexo em vez de acento agudo. Sabe, assim, umas coisinhas que vai surgindo por nervosismo de você estar vivendo seus primeiros momentos de um trabalho que você considera super importante pra sua vida. É Globo, né? Sonho. Só que sabe o que eu falaria se eu fosse você lá? Por exemplo, se alguém você percebesse que você podia estar soltando o sotaque? Porque aí o que me incomodou um pouco no Tem Que Suar, desculpa Globo, não temos nenhum contrato. Mas assim, é uma academia no Bom Retiro, mas tem muito sotaque carioca. Tem, mas tem um motivo. Porque lá é uma mistura de pessoas que vieram do Rio com pessoa que é aqui da Paulista. Tá. Inclusive, a gente tem um episódio que brinca com essas diferenças. Tem uma cena muito maravilhosa com Mari Xavier e Marcelo Serrado, que eles brincam com essas coisas de... chama padoca, né? Pacota, sabe? A carioca fala errado. Então, vai falar dessas coisinhas. É o que eu falaria pra você. Se eu fosse assim... eu não tenho sotaque, sou paulista. Quem tem sotaque é vocês. Paulista não tem sotaque. Então, mas aí, a direção adorava isso. Às vezes, quando eu errava, eles abraçavam isso demais, porque eles achavam isso muito legal. Enquanto eu tava lá sofrendo. Porque eu tinha muito cuidado de... Talvez, por eu saber que aquele lugar era um lugar privilegiado e muito sonhado por muitos artistas amarelas que existem hoje, independentemente se você é de origem amarela, ou se você é descendente de japonês, se você tem ascendência coreana ou chinesa. Eu sei que existem muitos artistas aí lutando por um papel e por um lugar, né? Então... Não sei, quando eu cheguei lá, eu comecei a ficar um pouco mais reflexiva com cada coisa. E eu tinha muito cuidado e muito, talvez, preocupação. Muito peso. Talvez. E eu não sou assim, mas... eu acho que por aquilo ser tão importante pra mim, tão precioso, eu acho que eu tava vendo também isso com muito mais peso e muito mais responsabilidade, talvez. Eu tô, na verdade, vivendo um momento lá, pessoal, mas eu não podia levar isso só pessoal também. Eu sabia que aquele lugar era raro e que eu não queria que isso virasse um lugar pra ofender alguma comunidade ou pra estereotipar. Pelo contrário, a gente tá falando de diversidade, a gente tá falando de... Sabe? Então, tudo ficou muito relevante pra mim, às vezes até demais. Então, eu... comigo mesma, ficava nessa noia. Mas a produção adorava e o que eu pude fazer no momento era confiar nessas pessoas super experts, bem mais veteranos. E quando eu me vi na tela, curiosamente, as partes... Eu tinha muito medo de falar coreano nas cenas porque eu não queria virar a coreana estereotipada. Mas não ficou, na minha opinião. Não. E as partes que eu falo em coreano... Tem sido umas coisas assim, uns momentos que eu pude compartilhar a piada no timing certo com meus pais, porque eles não falam muito fluente português. E nas partes que eu falo em coreano, eles não precisam da minha tradução pra rir. Tá. Eles podem rir no momento. Eu falei, nossa, que engraçado. As partes que eu tava mais preocupada viraram um momento onde eu posso... mostrar pros meus pais o meu trabalho. Me conectar com eles. Você teve a série Beef, sabe? Treta na Netflix. Você chegou a assistir? Eu não consegui assistir ainda, mas eu queria assistir. É muito bom, assim. É muito legal. E aí viralizou. Tem um dos atores lá, que na verdade não é um ator, é um artista, né? Acho que David Show é o nome dele, esqueci agora. Ele é o cara que ganhou muito dinheiro porque ele fez grafite no Facebook. E aí o Facebook deu bem no começo, quando o Facebook não era famoso, ele fez lá uma arte na parede e o cara falou assim, você quer ganhar X ou você quer ganhar 1% aqui do Facebook?
dá 1% do Facebook. Aí ele ficou super rico. Sábio. E aí ele ficou famoso. E ele sempre fala assim, eu gosto dessa aposta, né? Ele falou que foi meio que um gambling que ele fez, né? E aí ele participa dessa série. Ele foi até cancelado depois, porque acharam a participação dele em podcast super antigo. Na verdade, ele já tinha sido cancelado antes, por causa da participação desse podcast, que ele não era tão famoso. É quando o Bife estourou, recuperaram essa fala que ele tem, que é uma fala pesada, né? Mas, independentemente disso, viralizou assim no Instagram, os pais dele assistindo ele. E os pais deles são nossos pais, não falam bem português, não falam bem inglês, né? Assistindo, e aí eles dando risada nas partes que ele fala em coreano, assim, na série, as partes que eles conseguem entender, eles olham assim, porque o cara, ele é muito fanfarrão, né? Então, tanto que a participação no podcast, a desculpa que ele dá, tipo assim, cara, o tempo todo eu tô só zoando, né? Você acha que o que eu falei lá, eu fiz de verdade? Não, eu tava zoando. Então os pais, aí sabe quando deve ser aquele filho assim, ai pai, eu fui trabalhar de ator. Cara, tipo, mas tá fazendo mais, tá viajando de novo, né? Ainda tô né? Meio que é isso. Tá bom, vai lá brincar de ator, entendeu? Os teus pais sempre apoiaram essa profissão, essa busca? Eles entendem? A gente teve várias fases diferentes. Tá. Contando do final, hoje eles super deixam nas minhas mãos e me apoiam, gostam, não se empolgam tanto, assim, porque eles sabem que tem altos e baixos nesse ramo. Tentam não criar expectativa. Eles sempre me apoiam, me dando muitas mentorias, assim, em termos de mentalidade. Tá. Porque às vezes eu fico frustrada que eu não passei num teste. E eu vou lá desabafar com minha mãe. Mãe, na verdade, eu nem conto, na verdade, mas assim, quando eu conto, aconteceu isso, eu fui fazer um teste, eu queria muito, mas não passei. Aí ela me dá, vai no seu tempo, não tem ninguém correndo atrás de você, enfim. Então, existe total esse apoio hoje. Mas eles já foram muito contra. Muito contra. Porque no colégio, eu era uma menina esforçada, meio nerd. Não sei se eu posso falar nerdinha, porque eu era meio doidinha também. Tá. Mas até que tinha notas boas. Ai, parece metida falando isso. Mas eu acho que eu acabei alimentando a expectativa pros meus pais de alguém que vai seguir, sei lá, uma carreira. Ela vai ser advogada, vai ser médica. A futura Ban Ki-moon. Minha mãe, ela era muito, assim, fervorosa em relação à educação. Então, desde lá na Coreia, eu era aquela criança que depois da escola ia para uma escola bilíngue, tinha aulas lá com os professores norte-americanos, canadenses, depois ia para aula de arte, piano Os eternos Hagwons. Então, eu passei por isso. E minha mãe foi a pessoa que me alfabetizou quando eu tinha 4 anos, antes de ir para a escola. Eu aprendi tabuada com meus pais também, antes de ir pra escola. Era, assim, um clima meio assim. Meus pais, primeira filha, sabe? Assim, toda cheia de expectativas. Então, pra mim, foi um pouco difícil eu falar pra eles que eu sonhava nesse lado artístico. Que eu queria ser... Na época, eu queria ser diva, assim, sabe? Eu queria ser cantora. Eu queria virar artista. E eu escondia isso. Porque eu tinha uma imagem com eles, que era essa pessoa estudiosa, né? Que eu gostava de ver eles felizes quando vinham minhas notas, assim, sabe? Então, foi um pouco difícil essa fase de eles aceitarem que eu quero seguir uma outra carreira. Porque levaram um susto, né? Como assim? Do nada? Eu achei que... Isso foi quando, mais ou menos? Na faculdade? No segundo colegial. No segundo colegial. E também foi um pouco chocante a forma como eu avisei isso pra eles. Porque foi numa primeira viagem, depois que a gente imigrou pra cá, foi uma primeira viagem que eu ia pra Coreia com o meu pai, no segundo colegial. E eu meio que falei que eu queria ficar lá, já na Coreia. Falei pros meus pais, pai, mãe, eu quero ficar aqui na Coreia porque eu quero virar artista. Eu não quero voltar, quero fazer um audition. Na verdade, eu nem falei que eu queria ser idol. Eu falei que eu ia fazer uma faculdade de teatro musical. E eu fiz um relatório à mão de 2 páginas falando quais universidades que eu poderia entrar, quanto que isso custava e quanto tempo precisava preparar pra isso, blá, blá, blá. E eu joguei isso, assim, pra eles como uma bomba, assim, bum, no segundo ano do colegial.
Na primeira viagem que eu fiz pra Coreia. Porque pra mim era a oportunidade de ficar lá e, sabe, conquistar meu sonho. E você já enxergava que pra ser artista, talvez o jeito mais fácil é ir pra Coreia? Eu acho que era a única forma que a gente pensava na época, porque a gente não via... acho que isso é uma coisa que a gente compartilha muito entre pessoas amarelas aqui, porque a gente não vê muito a gente na Referência. mídia. Referências, né? Falta de referências. E a gente via muito, por outro lado, na cultura coreana, tava tendo muitos K-popers voltando pra Coreia, sabe? North Korean American. Going back to Korea, né? Indo pra Coreia de volta e ir lá conseguir uma carreira, super carreira. Magnum da vida, por exemplo. Ou na época... que eu sou meio velha, mas... Yoo Sung-jun, sabe? Já tinha lá raízes, assim, sabe? Que inclusive Yoo Sung-jun era cancelado. Mas tem vários, assim. Tony, Andy, do Shinhwa, HOT. Sempre tem esses membros tem que vêm de gringo. fora. Que é coreano com alguma história, assim, fora do país, né? Então, acho que a gente acabava seguindo um pouco essa referência. E eu achava que eu tinha que ir pra Coreia pra eu conseguir realizar esse sonho. E conseguiu convencer seus pais? Não, claro. Eles levaram um choque. Como assim? Não, volta que a gente conversa. Volta, a gente conversa. E aí foi o choque, assim, que eu causei pra família. Aí vocês voltaram. E aí você tava no segundo colegial. Aí no terceiro colegial você tem que escolher uma matéria. E aí você acabou decidindo letras facilmente? A gente entrou num acordo. Meus pais sugeriram escolher o curso de letras. Eles que sugeriram? Porque na época o Ban Ki-moon Chongjang, né, o ex-secretário-geral da ONU, ele, se não me engano, ele tem essa formação de letras ou essa coisa de diplomacia, de órgãos, né, internacionais. Era, assim, um glamour, assim, sabe? Então, acho que com essa influência, eles meio que me sugeriram essa carreira. Porque daí eu teria tanto porta para essa carreira mais diplomática, de organizações internacionais. Ou, que aí teria que fazer pós e blá, blá, né? Me facilitaria estudar fora. Ou eu poderia também fazer o que eu tava querendo pregar para eles, que eu queria fazer, que era ser producer, né? PD. Que é mais semelhante ao diretor daqui do Brasil do que produtor, né? Isso porque na Coreia, nos 방송국, nas emissoras de TV aberta, tinha muitos PDs que eram famosos, dessa formação. Tipo, Mando John, Ilbagi, esse pessoal. Então, muita gente era formada em Yongmun Yonghwa, que é letras... literatura linguística da língua inglesa. Então, essa habilidade de humanas, estudos humanos, era importante. E os PDs são celebridades também, né? Eles hoje em dia, sim. Tipo, você não vê geralmente aqui em programas no Brasil, principalmente na Coreia tem muito esses reality, né? Que mostra a câmera, o diretor sentado lá conversando com os caras, falando das regras do jogo, né? Virou uma personagem também, né? Virou uma profissão cobiçada, né? Na verdade. Porque é o cara que manda no Yu Jae Seok, por exemplo. E o PD sempre acho que foi um cargo de muita autoridade. Antigamente tinha essas coisas de lobby, que eu acho que hoje em dia nem pode mais, essas coisas. Mas sempre teve esse poder, só que não direto para público, aberto para público. Hoje em dia eles viraram celebridades, que você fala. Então, era uma profissão interessante. Mas eu acho que também porque meu pai, ele tinha me contado que um dia ele quis ser PD. Eu ia perguntar isso, se na família tinha alguém que também tinha essa vontade artística. Eu não tenho nenhum histórico, assim, de família que seguiu essa carreira. Acho que por isso que foi chocante para os meus pais. Mas vontade, talvez, reprimidas? Talvez. Tá. Não é à toa, porque eu ouvi crescendo... Quer dizer, eu cresci ouvindo meus pais tocando música. Sempre tendo umas músicas em casa... enfim, isso foi, acho que, muito natural. Eu acho que se eu sou assim, eu sou fruto do que meus pais né, geraram, sabe? Você acha que o jeito que tá hoje, por exemplo, o que eu acho, tá? Acho que eles viram que você, mesmo que tendo esse sonho, continuou trabalhando, tanto que você tem um vasto trabalho como tradução e intérprete, né? E é o que eu até falo na apresentação, enquanto você estava fazendo tudo isso, você também estava lá fazendo as coisas. Você acha que para eles era mais fácil te enxergar como uma cantora ou como uma atriz? Acho que nenhum dos dois. Intérprete, tradutora, talvez sim. Não, ok, mas assim, do tipo, eles
Eles viram quando você participou no Canta Comigo? Eles viram também as suas... Quando você acha que os olhos deles meio que brilharam mais, ou do tipo assim, nossa, isso... Ai, eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas eu lembro desse primeiro momento que eles me viram na TV, que foi no Canta Comigo. Tá. Eu já tava gravando a primeira série, o meu primeiro trabalho no audiovisual, mas o Canta Comigo saiu pro ar primeiro, antes. E eles sabiam que você foi participar? Foi. Eles sabiam. E aí eu já tinha gravado a série, então eles já sabiam que eu tava começando a ter pequeninhas conquistas, né? Pequenas, na verdade, grandes, importantes conquistas pra mim. Nesse ramo. Então, meio que a gente já tava vivendo uma fase onde eles já estavam deixando as coisas na minha mão. E é engraçado que nessa época, eu também tava vivendo uns momentos muito importantes como intérprete tradutora. Que eu fui pra Brasília, né, Palácio do Planalto pela primeira vez, sabe assim? Então, tava acontecendo tudo muito junto nessa época. E eu já não tava mais na idade de meus pais meio que palpitarem o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer. Eles sempre, na verdade, deixaram em minhas mãos, assim. Até quando eu saía com meus amigos, eles nunca foram de ficar me ligando, sabe? Então, eles sempre tiveram essa confiança em mim. Apesar de ter sido esse choque, né? Na época que eu falei, eu não quero fazer vestibular aqui no Brasil. Então, tem isso. E aí, eu lembro desse momento que a gente assistiu Canta Comigo, no sofá, todo mundo junto. E eles, o tempo todo, sorridentes, né? Mas eu mal lembro direito, assim. Porque faz também isso já uns bons anos. O que eu gosto muito, mais do que esse momento, brilho, assim, do momento, é essa constância, sabe? Essa construção que foi acontecendo conforme o tempo foi passando. E hoje eu gosto muito, assim, do jeito que eles me apoiam, sabe? Sem muita expectativa, nem assim, mas me colocando o pé no chão, sabe? Da forma mais sólida. E menos barulhenta. Quando vem o convite lá, como é que foi lá, então, os bastidores do tipo, vai sair uma série aí, produção Brasil-Coreia. Do Além do Guarda-Roupa? Precisamos de alguém pra coordenar tudo. E aí chegaram em você. Provavelmente não fizeram um anúncio igual fazem geralmente. Precisamos de atores ou figurantes amarelos. Eles devem ter ido uma indicação mais certeira. E aí, eles provavelmente chegaram em você como... Aí você me corrija se eu estiver errado. Chegaram em você por ser tradutor e intérprete. Sabiam também que você já tinha um pezinho no audiovisual? Tinha esse pé atriz também? Quando eu fiquei sabendo do projeto, era como uma oportunidade de audição. Tá. Então, mais na carreira artística. Então, já estava um pouquinho mais pra frente, já. E aí, eles estavam buscando... pra ver, eu acho que quem que ia ser Carol, eu suponho, né? E aí eu mandei meu material. Tanto é que uma amiga que eu tinha feito uma oficina de atuação, que eu não falava há muitos anos, me mandou falando, olha, estão procurando, estão pedindo indicações de atriz com ascendência sul-coreana. E eu lembrei de você. Você tem 19 anos, né? 29 anos, né? Aí eu falei, não. E o papel, assim, era jovem, sabe? Tinha que ser jovem. Mas enfim, eu tinha já mandado o material e aí eu tava aguardando. Nesse meio tempo, eu tive uma outra pessoa vindo falar comigo. Então, vai ter uma série que vai falar de tais coisas. E eu tô indicando o seu nome, tá? Aí eu falei, acho que eu já conheço. Inclusive, eu tô aguardando o retorno, né? O resultado da audição, mas acho que não vai rolar muito. Mas se rolar, acho que vai ser legal. E aí eles falaram, não, eu acho que é mais na produção. Aí eu falei, tá bom, manda aí, né, pode indicar. Eu fui conversar e era com a Paula Kim, que veio conversar comigo. E aí que eu fui entender que era uma outra coisa, um outro lugar. E aí também fui entender como era a obra, né, o que não foi revelado talvez no momento da audição, que querendo ou não é uma informação mais... eu fui entender um pouco mais de detalhe. Eu fui entender qual que é a idade, faixa etária mesmo da personagem. Eu falei, ixi, não vai ser pra mim. Então, eu entendi logo de cara. Então, eu vou ficar na produção. E eu fiquei muito empolgada. Porque eu comecei a ter mais informações sobre o que ia ser a obra.
E aí eu entrei, na verdade, para ser apenas intérprete em algumas reuniões. Só que, mais uma vez, é um projeto pioneiro. E a gente foi entendendo quais foram as necessidades, né? O que a gente precisava para fazer um projeto bilíngue. E não qualquer bilíngue. Como, por exemplo, de espanhol, de inglês, eles já tinham experiência. É uma produtora também que já tá, né, há muitos anos. Então, acho que, se não me engano, quase 20 anos. E aí... eles tinham expertise no audiovisual, mas assim, com o idioma coreano também era a primeira vez. E a gente tinha que entender quais eram as necessidades, quais eram as demandas, talvez. Quem a gente tinha para poder trabalhar junto. E não era só uma produção que do tipo assim, vamos ser ator coreano fazendo papel de coreano e aí atores brasileiros fazendo papel de brasileiro e pronto. Tinha essa questão da Carol ser mestiça, por exemplo. Do choque, da negação. Então precisava de mais, como é que fala? Um entendimento melhor, de uma coisa mais complexa. Porque se for fazer uma peça, por exemplo, assim, os soldados brasileiros chegaram os soldados coreanos, eles vão lutar e vão cada um para embora, pronto. Cada um faz o seu. Mas aí quando você tá querendo já falar um pouco mais de camadas um pouco mais densas, né? Aí fica mais difícil ainda. Eu sempre falo que a gente tem um espectro. E a gente tem uma coisa chamada origem. E eu sempre comparo isso com uma raiz da árvore. A árvore tem raízes, mas ela também tem tronco, tem galho, tem folhas, tem frutos. Origem é uma parte da gente. A gente vai ter complexidade de cada personagem. Que às vezes não pode ser, eu acho que não deveria ser resumido só pela origem. Então, isso acho que pra mim é interessante porque na obra, sim, claro que a gente chama o público que tem esse interesse, amor, carinho do K-pop, da indústria de K-pop. Mas a gente tem Carol, que ela é uma mistura de cultura brasileira com coreana. Uma pessoa que tem traumas, né? E coreanos que vieram de lá, de verdade, vieram morar 4 meses aqui. Num país, em alguns deles, assim, que nunca pisaram, assim, aqui no Brasil, sabe? Então, sim, é complexo, né? E quando eu fui atuar como atriz, eu também jogava vários questionamentos. A minha personagem, Kelly, não tem que soar. Quem que é ela? De onde ela vem? Ela é que nem eu, que nasceu na Coreia, mas cresceu mais tempo aqui no Brasil? E aí, ela se considera coreana, brasileira? Ou coreana e brasileira, né? E são questões, acho que demanda muito mais explicações, muito mais complexidades, muito mais olhares, né? Num espectro. E não assim, é pontual, pum, pum, acabou. Não é... assim, pra mim, sabe que eu tenho... Se eu fosse seus pais, por exemplo, né? Não tenho idade pra isso, obviamente, mas assim, você dar um conselho, por exemplo... Nossa, você teve, assim, você pegou papéis, não vai ficar mal acostumada, porque eu acho que ter esses papéis que no próximo papel, onde um diretor vai falar assim, me ajuda a construir o personagem, porque eu não sei o que é ser um amarelo, eu não sei o que é ser um filho de imigrante, do tipo, não, por favor, fala com mais sotaque. Acho que é tão normal vir isso, e eu nem te julgo se vier um papel desses, você aceitar e fazer lá o papel estereotipado, por exemplo. Obrigada por esse conselho. Porque eu sempre falava, nossa, que sorte minha. Eu ficava assim, todos os dias, quando eu sentava no camarim lá, que é a sala de caracterização, e aí tinha um teto branco com aquelas plaquinhas. Aí eu olhava assim, nossa, que maravilhoso. Acho que isso é meu sonho. Sem eu perceber assim, acho que eu tô vivendo o sonho, porque tava muito intenso fisicamente, cansativo, demandava bastante coisa, mas eu tava muito, muito feliz, não só porque eu tava trabalhando como atriz, mas por eu estar trabalhando com uma equipe maravilhosa, que a gente não parava de gargalhar. E a gente ficava treinando dança, que aparece no fim, em alguns segundos de uma cena. Todo mundo lá é atriz, super profissa, e todo mundo preocupado com coreografia, querendo arrasar na coreografia que nem precisa. Sabe, assim, esse ambiente, assim, bem descontraído, tão diverso, e todo mundo querendo entender, assim, muito leve, assim, sabe, nesse sentido. Isso eu sabia que não era uma coisa tão normal, tão comum. E um dos atores me falava, olha, não é todo set que é assim. Então, e super experiente, assim, sabe? E aí eu ficava assim, nossa, obrigada.
Obrigada por eu estar aqui. Obrigada. E era isso, sabe? E assim, além do set, o papel, né? Porque, sabe, tem uma série que eu acho muito legal, que chama Master of None, né? Que tá no Netflix. Se eu não me engano, quem fez a série, o diretor, acho que é o Alan Young, acho que ele é descendente de chineses ou taiwaneses. O personagem principal é um descendente de indiano que ele tenta fazer a sua vida de ator. Uhum. E aí tem um episódio muito legal que ele vai lá para um teste e ele tem que fazer um papel de um indiano muito estereotipado. E ele se recusa a fazer, tipo, esse teste. E aí tá junto um outro amigo dele, indiano, e os dois falam assim, não, esse papel aqui tá errado, o indiano não... Isso aqui tá falando de uma forma muito errada, racista do indiano. E os dois só falam assim, a gente não vai fazer. Aí os dois saem de lá. Aí depois eles descobrem que o cara voltou e topou. Né? E aí ele fica com aquela cara do tipo assim, poxa, o cara me traiu, o cara traiu, como assim? Mas aí, na verdade, não tem como culpar o cara. Ele tem que pagar suas contas, ele tem que buscar o seu lugar. E é um dilema que existe, acho que pra qualquer artista. Porque cada oportunidade tá sendo importante na vida dele. E às vezes vai lá, arrasa o papel e pode trazer um outro subtexto. Ou, sei lá, uma outra perspectiva que possa contradizer isso. Existe esse lugar, né? Vou falando em coreano. Quando você vai ser vilã. Às vezes, você não vai ser, sei lá, aquela pessoa tão má, cruel. Mas se você arrasa nesse papel, você é aplaudido. Então, eu acho que... Mas isso é porque a gente tem várias pessoas, várias personalidades que não é nem necessário discutir essa questão. Mas é que a gente tá vivendo hoje num momento onde a gente tá querendo falar um pouquinho mais sobre essas coisas de representatividade, não estereotipar, né? Eu acho que por causa disso a gente fica um pouco mais reflexivo, tomando mais cuidado e... às vezes até nesse dilema, o que eu tenho que fazer. Então, acho que primeiro tem que começar com um bom texto, né? Com um bom roteiro, mais consciente. E que isso faça com que crie mais oportunidades, mais lugares, pra gente não ter que nem falar disso. Mas o que eu quero dizer assim, vai ser difícil vir. Você deu a sorte, teve esses papéis, mas não vai vir toda hora. E quando chegar um papel ruim, por exemplo, mas é tão difícil chegar um papel que eu acho que tem que abraçar e fazer mesmo. Sabe? Eu acho que... Eu entendo esse cuidado assim, mas eu vou estar interpretando a primeira coreana numa série da Globo. É uma responsabilidade que você não pediu. É uma responsabilidade, tipo assim, será que eu posso fazer de um jeito que vai ofender a comunidade? Será que eu vou falar, nossa, olha o que ela tá fazendo, agora todo mundo vai tirar sarro de coreano achando que é isso, por exemplo, né? Sim. Poderia ser um papel que ia gerar isso, no caso. E só que eu acho que você não precisa, eu acho que as pessoas, quem trabalha com atuação, ator e atriz, não deveria se preocupar com isso, porque não é sua culpa que o papel é assim, e se você não fizer, outro vai fazer, e talvez vão até botar um branco pra fazer e puxar os olhos, como já teve em novelas, né, que o protagonista nitidamente era pra ser uma japonesa e botaram uma branca pra fazer. Então vai e faz, pega lá o dinheiro, trabalha e acho que tem que fazer. Paga boleto. Exato. Sim, e uma coisa, eu concordo, acho que com você, e a sorte nossa é que hoje em dia a gente tem mais portais, mais canais de trazer nossas vozes pessoais, como o que eu penso como Gabi 1, que é diferente da minha personagem. Então, nesse sentido, sim, talvez eu faça errando, aprenda o que devo fazer, o que eu não devo. Eu não tenho essa resposta hoje. Eu não sei também se eu teria que ver o que vai aparecer na minha frente, porque eu tô vivendo uma vida agora cheia de novidade. Então, talvez eu vou aprendendo aos poucos, assim como eu ficava toda manhã questionando, perguntando o que eu tenho que ser, como a Kelly, o que eu sou, então, como Gabi. A crise de identidade que eu nunca tive na minha fase de adolescência, eu comecei a ter, sabe, assim, questionamento, na verdade, não crise, mas umas perguntas. Eu nunca reparei, porque eu sabia claramente. Opa, desculpa. Imagina. É um alarme que eu deixo sempre 2h50. Eu acho que eu tinha muito claro a minha identidade, que eu era... Quando eu vou viajar pra fora, eu sempre falo, né? Where are you from? Aí eu falo, hi, I'm Korean girl from Brazil. Ou seja, pra mim isso foi muito claro. Eu sou uma menina coreana, com passaporte coreano, porém,
que cresceu no Brasil. Uhum. Que eu vivi muito mais tempo no Brasil do que na Coreia, né? Mas eu tenho essa origem, que a raiz é uma coisa meio forte, né? E eu como comida coreana, adoro hanjik, né? E eu falo coreano com meus pais. E eu falo em português com minha irmã, em inglês com minha irmã. Então eu tenho essa mistura de culturas, assim como qualquer filho de imigrantes teriam. Uhum. Não é uma coisa especial, da minha, sabe? Da minha parte. Qualquer outras pessoas teriam essa complexidade. Se não for bilíngue, se não tiver bicultural, vai ter outros fatores que vai trazer uma complexidade maior para essa pessoa. E é um privilégio, né? É um privilégio que a gente tem, né? Exatamente. Nossa, obrigada por tocar nesse assunto. Eu sempre quis falar isso. É privilégio. Uhum. Olha, você tem um olhar, você já cresceu vendo 2 universos tão diferentes, 2 culturas. Porque eu já vi muita gente, assim, no meio do caminho da minha vida, negando um pouco, sabe? Ou tendo traumas. E por isso escapar um pouco, tentar fugir da origem. Enfim, né? E eu acho que não deveria ser assim, porque a gente pode ser uma ponte das 2 universos, 2 mundos que existem aí. E a gente tem esse, talvez, privilégio, mas vai depender do como você vai aceitar isso também. E claro, eu respeito as pessoas que não querem e se identificam mais com o Brasil. Pô, não é uma dignidade mínima de ela ser aceito como um brasileiro? Uhum. Não é só privilégio porque... também. Exato. Uhum. Então tem isso, porque eu vejo muitos, por exemplo, amigos nipodescendentes, que é da 4ª geração, e a fisionomia é, né, oriental, asiática. Eu não sei qual que termo que não pode usar. Pode falar, acho que é melhor falar amarelo. Amarelo. Porque o pessoal não gosta que use oriental. Ok. Então, eu tô aprendendo também, como eu sou leiga. Então, a gente tem essa fisionomia amarela. E as pessoas vão chamar ele de japa, né? Ou ela, enfim. Vai, assim, aglomerar e cometer esse tipo de erro. Enquanto, quando a gente vê alguém, sei lá, com ascendência italiana, a avó dela é da 3ª geração. A avó dela nasceu, ou talvez a mãe dela tenha nascido na Itália e ela nasceu aqui no Brasil. Ninguém vai questionar que ela você é italiana. Sabe assim? A gente passa por isso. Então, sim, não nego isso. Mas acho que a gente também tem que aprender. Isso acho que tá dentro desse privilégio de a gente já encarar essas situações e tentar aprender. E hoje em dia a gente tem falado mais dessas coisas, né? Então isso tem sido, acho que, algo saudável, talvez. Eu não sou uma pessoa muito militante. Que eu acho muita responsa, assim, sabe? Das palavras. Porque eu posso mudar de opiniões, de pensamentos. Mas, curiosamente, estando nesse mundo audiovisual e estando nessa fase da minha vida, talvez, tem me feito pensar muito sobre essas questões também, sabe? Tem uma pessoa que da comunidade que estava me explicando que Kyopo é uma palavra que tá meio que em desuso porque não tem um significado muito bom. Né? Se você for pegar pelo Hanmun do Kyo, porque acho que o Hanmun do Kyo do Kyopo ele tentou me explicar, mas em coreano aí eu tive um pouco de dificuldade para entender, mas era alguma coisa assim de como se fosse ou um excluído ou um refugiado. Vê o hancha do Kyopo. Melhor, por favor. Eu estou com a pessoa certa aqui para falar disso. Porque sim, a gente tem a etimologia que vem do chinês, do ideograma chinês, que é hancha, né? E aí, se você conseguir puxar... Tanto que na Coreia mesmo, eles não falam muito Kyopo ultimamente. Eles falam, acho que o Cheondompo, eu acho. Cheondompo ou Hanin, né? Aí, assim, a pessoa não veio me falar... Assim, a pessoa veio conversar comigo de forma bem cuidadosa. Ela não veio criticar o nome do KyopoCast. Tá? Ela falou assim, não, eu entendo o que você fez KyopoCast, sim. Eu só acho que você precisa saber o significado hoje do Kyopo. E ele me falou e eu ouvi com atenção, mas você pode ver que não foi com tanta atenção, que eu não lembro agora exatamente o significado do Hanmun do Kyopo. Você conseguiu achar? Eu achei aqui, mas sabe uma coisa que eu queria falar? Que a primeira coisa que a gente aprende no primeiro ano, ciclo básico de letras, é que a língua é móvel. Eu vou chegar nisso, porque você falou uma coisa aqui que eu quis tocar nesse assunto por causa disso. Quando você fala de ponte,
Porque aí eu falei pra ele assim, tá. Aí eu perguntei pra ele, existe outros significados de Kyo? Né? Então, aqui, desculpa interromper. Vamos voltar então. O original, o Hanuman original do Kyopo. O Kyo de Kyopo tá usando aqui 더부살이, Kyo, 높을 Kyo. 더부살이, ele tem uma ideia assim que é algum... Invasor? Ai, como que eu posso falar? Um index, sabe assim? Um apêndice. Anexo. Um anexo. 우거하다. 남의 집이나 타향에서 임시로 몸을 붙여 살다. quase que algum estrangeiro, um foreigner, algum outro que vive temporariamente num lugar que não é o seu local de origem. E fica soando meio sanguessuga, né? Fica soando meio como se fosse 몸을 붙여 살다. Ele soa muito parasita. Parasita, essa palavra, isso. Ele soa um pouco. Ele não tá falando diretamente isso, mas 몸을 붙여 살다 é exatamente essa ideia de você parasitar em algum lugar, né? Não sabia que tinha toda essa... E aí, por isso que ele falou que não é um termo muito bom. E aí, conversando com ele, eu pensei assim, quando você falou que é móvel. Então tá, porque eu sei que também tem na Coreia um movimento de começar... não usar tanto Hanmun, por exemplo, né? De não... Né? Principalmente em nome de pessoas, né? Porque tá tendo uma tendência. Tá tendo esses conflitos de se isso aqui é origem chinesa ou coreana, então começou a ter isso. Aí eu falei assim, então tá, mas Kyo, em coreano mesmo, quais são os outros significados que tem? Aí um deles foi ponte. Kyo não é... 다리교, tem outro ponte 다리교. grande, né? Tipo, como se fosse uma grande ponte. Que legal. Aí eu pensei, eu acho que é mais ou menos isso, na verdade, hoje, o significado, talvez, então, no que a gente pode falar, que é o que você falou, a gente pode fazer uma ponte. Nós somos aqui hoje, aqui a ponte entre o Brasil e a Coreia. Né? E eu falei assim, então, a partir de agora, quando me questionarem assim, que o pode ter um significado pejorativo, parasita, agora não vou mais esquecer que é parasita. Eu tava entendendo mais como um invasor, né? Eu tava tentando lembrar como se fosse uma coisa mais invasora, mas acho que parasita é o melhor. Falei assim, não, é Kyo de ponte, não é de parasita. 다리교이거든요? Não é não é esse ideograma que a gente tá usando, a gente tá usando outro hancha. Era mais ou menos nesse sentido. E aí, é que eu acho que você falou assim, é como se a gente tem esse privilégio de poder fazer essa ponte. Então, até comentei assim, você, dorameira, você que gosta das séries coreanas no Brasil, saiba que a gente teve esse privilégio de ter uma produção coreano-brasileiro feita aqui no Brasil, que poucos lugares no mundo tem esse privilégio, né? Na verdade, teve os Estados Unidos o Hello Kitty, agora tem o México lá com o El Pop, e a gente teve esse privilégio aqui por causa de pessoas como você que conseguem fazer essa ponte. E é por isso que... por que eu estou aqui? É literalmente por causa desse papel de ponte que as pessoas falam que você fez tão maravilhosamente bem nessa série, né? Tanto que uma das perguntas que eu tinha assim, eu acho que eu vou perguntar isso pra ela. Quem foi o papel mais difícil de você interpretar? Porque você praticamente teve que interpretar todo mundo. Quando, por exemplo, antes dos ensaios, né? Porque pelo que eu entendi... vai estar só o núcleo coreano, eles ainda, a primeira lida de roteiro lá, você tinha que fazer, por exemplo, o papel da Sabrina falando em coreano para eles poderem treinar aquela parte, por exemplo, não é? Foi mais ou menos isso que você também teve que fazer? Às vezes, no momento de preparação de elenco, porque a gente não tem todo o elenco lá pronto para fazer. Isso. Então, sei lá, a Paula fazia ainda de me chamar, como ela sabia que eu tinha pezinho como atriz. Foi uma iniciativa da Paula, isso. Era acho que algum momento que a Paula me chamou pra fazer o papel da Sabrina, no lugar dela, ler o texto dela. Mas isso foi uma coisa muito momentânea, pontual. A Paula te jogando mais trabalho, nem era trabalho seu isso, né? Paula. Mas eu gosto, eu tenho um carinho enorme por ela. Porque, além do guarda-roupa, é um projeto muito significativo pra mim. E uma coisa que eu fico muito grata. Porque lá, até antes de chegar além do guarda-roupa na minha vida, eu sempre segregava era como se fosse uma persona. Eu, intérprete Yun. Sempre assim, de formal, social, saltinho, né? Com esse tipo de atitude. Super ético, enfim, tentar, pelo menos. Mais polida, assim. Exato, mais contida, sem mostrar um pouco das loucuras que eu tenho. E eu, Gabi Yun, né, outro perfil, sabe? Como artista, com esse sonho de querer construir uma carreira artística. Tem outras personalidades, tem outras coisas. Eu falo mais, assim, falo bastante. Eu não vou ficar falando, assim, com colegas de intérprete
do jeito que eu falaria, talvez, com o pessoal que eu tô, como os artistas. Então, eu acho que segregava em 2 personas. Tanto é que, naquela semana que eu falei que eu tava vivendo vários momentos importantes, eu como intérprete, quanto artista, em uma semana, aquela semana pra mim ficou, assim, memorável. Porque em uma semana eu tava pulando com coques aqui, tipo, dançando músicas que tinha K-pop, que tinha Bollywood, que tinha não sei o quê. Um monte de coisas no palco, no Sesc. Na quinta-feira. E na terça-feira eu tava em Brasília com, tipo, sabe assim? Com galera, sabe? Então eu tava vivendo isso, sabe? E a cabeça não pira, não? Talvez. Será que por isso que eu sou assim? Mas é que eu gosto. Acho que eu tentei fazer tudo que eu gosto, assim, sabe? Pra não me arrepender depois, talvez. Mas eu acho que a gente imigrante passa bastante por isso, né? Sabe quando você tava falando assim, tipo, meus pais nem imaginavam que eu queria ser cantora e tal. Por exemplo, você na igreja, você ia pra igreja? Você não tinha o teatro na igreja, essas coisas? E eles já deviam ter visto. Então já deviam ter pensado assim, nossa, ela leva jeito. Mas acho que eles sempre pensaram que é hobby. Assim como eles mantiveram as coisas assim. Deles como hobby. Tá? Cantar em casa como um hobby. Mas acho que a gente acho que assim, acho que todos nós, assim, imigrantes, talvez filhos, primeira, segunda geração que tá crescendo aqui, é aquela coisa assim, agora eu tô chegando em casa, agora deixa eu... vestir uma outra. Mas acho que isso é em geral também, sabe? Porque a gente, querendo ou não, é uma sociedade, lidar com o outro. E acho que a gente vai ficando mais velho também, e a gente vai ficando mais assim... o comportamento diferente dependendo de cada contexto, cada ambiente. Quando eu tô com tais tipos de pessoas, eu comporto desse jeito. É uma roupa que a gente veste, assim, sabe? Eu aprendi aqui com a irmã da Paula, com a Sabrina. Isso daí ela fala que é personalidade fluida, ou híbrida, né? Ou aquática, eu acho. Que é assim, não tem problema. Por exemplo, eu faz de conta, hoje eu estou no meio de um monte de corebão. E aí, de repente, alguém falou mal do Brasil. Não, aqui eu vou ser o brasileiro e vou defender o Brasil. Aí, de repente, é o contrário. Eu tô no meio dos brasileiros, assim, alguém fala alguma coisa coreana. Não, agora eu vou ser o corebão. Sim, e a gente faz isso, atagata toda hora. Talvez tem que ser um discernimento, até sabedoria de você fazer isso de forma moderada, né, também. Eu digo assim, adequada. A gente não precisa se culpar de fazer isso. A gente tem esse privilégio de poder escolher os momentos certos. E eu digo que, por que eu sou tão grata a esse projeto Além do Guarda-Roupa? Porque foi um momento que, assim, de uma forma muito massiva, eu pude ser tanto Gabion quanto o intérprete Yoonji. Era um momento que eu tinha que usar todas as minhas habilidades como intérprete tradutora, alguém que fornece soluções linguísticas, como coordenadora da equipe e alguém que supervisiona o conteúdo. Então, eu tinha que trazer toda essa bagagem, minha experiência com soluções linguísticas, quanto como artista, um pezinho lá. Então, tipo, tinha alguns ensaios de coreografia, eu dançava hip hop quando era adolescente. E aí que eu fazia um movimento junto e falava, ó, wave pra, sei lá, esse lado. E aí eu me percebi que eu tava traduzindo, fazendo um movimento. E o povo adorava isso, sabe? Nossa, ela sabe até dançar. Porque acaba ficando uma comunicação muito mais efetiva do que você só tentar traduzir isso, coisas não traduzíveis. Então, era uma grande oportunidade pra mim. Eu uso todas as habilidades que eu tenho e todas as bagagens que eu tenho como Gabion, como, sei lá, que nome que seja que a gente for dar pra isso. Então, foi muito bom, foi muito bom. Eu vi que você marcou nos stories quando você assistiu o Unplugged com a Paula e a Sharon. E é um momento assim que a gente tá falando de que como a ignorância é uma bênção, né? Do tipo assim, não me pigoné você, é muito cansativo você entender os dois lados e tentar ficar fazendo ponte. E, na verdade, às vezes assim, é muito mais cômodo eu não saber o outro lado e simplesmente fazer o meu. E que por isso que talvez a pessoa que talvez mais tenha sofrido lá, passado por tudo isso, tenha sido você. Você realmente acha que foi muito cansativo essa parte? Acho que eu não penso que eu fui a pessoa mais cansada disso. Eu reconheço que não era uma tarefa fácil, era um desafio, eram desafios e várias coisas para eu aprender também. Mas no set, a gente tem muitas pessoas, assim.
A gente tem um papel que é continuidade. Que fica lá atento pra ver se a pessoa segurou o copo com a mão esquerda em tal momento sabe? Tem umas coisas que a gente não repara no dia a dia. E lá no set existe cada pessoinha fazendo o seu trabalho, assim, com maior paixão, sabe? Então, quando eu vejo essa galera, assim... Eu não posso falar, o meu trabalho foi horrível. Não tenho como, assim, sabe? Não tem. Então, eu fico muito grata que a Paula, né, tenha reconhecido esse lado meu que eu nem tinha percebido. Então, não era uma coisa que eu pensava, mas, de fato, é um cansaço físico que existe. Eu acho que eu não tô tão... mental também, não? Talvez, porque é muito delicado. É muito mais fácil eu fazer uma tradução simultânea, sei lá, numa cabine com termos mais técnicos, que é só você passar. Passar informação. Quando a gente tá falando de set de filmagem, a gente tá lidando com pessoas, colegas que têm emoção. E a gente trabalha com emoção, a gente precisa trazer delicadeza pra cena. Vaidade... Muita vaidade também, não? Dependendo do set. São artistas. Talvez, falar que artista não tem vaidade é difícil. Mas, eu não senti isso nos sets que eu vivi, né? Talvez eu tenha que ter mais experiências nos sets. Pra eu, talvez, experienciar isso, né? Por minha sorte, assim... Eu sou um pouco tapada, assim. Eu não enxergo muito as coisas também. Tá. Então, isso é também uma sorte minha. Mas eu nunca senti tanto isso. Só que, assim, é um ambiente que tem muitas funções. É um ambiente que tem isso. E a minha função é muito de comunicação. E, às vezes, é muito de detalhe, né? Que vai pra uma obra artística. Então, nesse sentido, eu precisava... tempo inteiro, assim, muito... Talvez com antenas, assim, ativas. Foi um trabalho onde a grande maioria era brasileiro, da produção. E você tinha 4 atores da Coreia. Você acha que você tá preparado pro contrário? Por exemplo, ir pra Coreia, numa produção onde toda a equipe é coreana e chegaram 4 atores brasileiros? Você acha que vai ser mais fácil ou mais difícil? Ia ser muito desafiador. Eu queria experienciar isso. Tanto é que a gente fala muito. Nossa, segunda temporada, se tiver, tem que ser na Coreia. Que venha a segunda temporada, que seja na Coreia. Eu super ia querer ir junto. E, tipo, me contratem, tipo, me leve. Eu super ia querer isso. Mas você acha que é muito mais difícil? Mas não vai ser fácil. Porque, imagina, a gente levando uma produção... pra Coreia? Não, eu digo assim, nem imagina que é a segunda temporada. Imagina que agora, por exemplo, na Coreia estão querendo fazer uma série coreana sobre futebol, e onde vão ter 4 atores brasileiros pra ser jogador de futebol lá. Eu acho que vai ser tão difícil quanto. Porque sempre vai envolver 2 culturas diferentes, 2 pessoas, ou 2 partes. Que tem culturas próprias, que tem diferenças. Mas é só você fazer essa conta, ó. Porque aqui no Ainda Guarda-Roupa, 80% era brasileiro e 20% era coreano. Vamos chutar um número. E agora vai ser o contrário, 80% coreano e 20% brasileiro. E você acha que dá pra... Por esse lado, você acha que é mais fácil você ficar lá lidando toda hora com essas questões culturais, explicando pra um cara que é coreano lá? Eu não acho que isso vai afetar. Vai ser tão difícil quanto, porque querendo ou não, vai ser 2 partes diferentes. Não importa a proporção. Mesmo que seja uma pessoa com outra pessoa, vai ter que vai haver uma comunicação mais diplomática. Não é uma comunicação tão técnica. Eu tenho que estar lá no meio, às vezes, não sendo tão fiel. Sabe? São tipos diferentes de comunicações, são traduções diferentes, interpretações diferentes. Então, quando eu vou falar mais com a galera da própria interpretação, tradução mais profissional, eu sempre falo, qual que é a melhor tradução? Qual que é a melhor interpretação? Não é uma coisa assim técnica. Depende de onde você está, que contexto que você está, que tipo de tradução, que modalidade de tradução você está fazendo. Às vezes vai ter lugares que tradução literal, mais literal, seja melhor. Às vezes tem que parafrasear muito. Depende. Se eu tô fazendo um business meeting, o importante é vender o negócio. Não é você fazer uma tradução super exata, super termo importante, trazendo sem erro nenhum, que nem numa, sei lá, uma conferência de medicina, de associação de não sei o que, de dentistas, blá blá. É diferente, são contextos diferentes. E você sacar isso faz você ser, né, você ser um profissional ou não. Ou, sei lá, né, enfim.
Então, eu acho que... Nossa, fez um ronco aqui, não sei se pega aqui. Então, no Além do Guarda-Roupa, era um perfil artístico. A gente tinha, por exemplo, não é à toa que eu chorei, né, com cada termo lá, com sala de roteiristas. Não é chorei, entre aspas, de suar, de você colocar a devoção, né? É uma palavrinha só, poderia ser. Mas quando é uma obra artística, a gente sabe que aquilo fica lá registrado. E aquilo pode virar uma referência para outras cenas. Então são situações diferentes. E eu acho que, de novo, mesmo que a gente vá pra Coreia, vai ser uma obra artística, vai lidar com duas pessoas, dois oradores, né, diferentes, de culturas diferentes. Então eu acho que isso vai ser tão desafiador quanto. Mas por isso mesmo, empolgante, tão empolgante quanto, sabe? Agora eu vou falar um negócio que eu nem sei se, na verdade, eu ouvi em off ou se eu vi na gravação, não lembro agora. Mas que, por exemplo, a diferença dos atores coreanos aqui, por exemplo, é que eles são muito... Tem o roteiro, vamos ler e fazer. E aqui no Brasil tem aquele negócio do tipo assim, vamos ver como que tá... Tipo, se tá fluindo, se tá química. É uma coisa que talvez eles no começo pudessem ficar até meio tap-tapé, assim, nossa, mas por que a gente não vai só e interpreta e faz? E aí, você estava me contando assim, que você começou, para explicar de uma forma mais fácil para os atores também, usar onomatopeias, né? É que eu não lembro agora, dá um exemplo de onomatopeia que você usou, por exemplo. Faz tempo, mais de 1 ano e meio. Eu não lembro direito. Um exemplo qualquer. Mas... sei lá, 조금 더 몰랑몰랑하게. Tá. Aí imagina que agora você tá na Coreia, aí é um diretor coreano, e aí o ator brasileiro tá lá. Aí você, fala pra ele fazer 조금 더 몰랑몰랑하게. Como que você falaria isso em português agora? Eu tenho que adaptar. Tenta trazer uma emoção mais amolecida, um pouco mais molenguinho, suave, sabe? Eu tenho que usar todos os tipos de palavras, interjeições e adjetivos que existem aqui, pra eu poder... Eu uso mão, às vezes expressão, voz, sabe? Tudo que não é verbal, eu tento usar pra trazer exatamente aquela mensagem. Porque esse é o objetivo de eu estar lá, né, naquele momento. Por isso que intérprete a palavra. Não por que tem tradutor e intérprete? Intérprete é literalmente a atuação, é quase que um ator, né? Não é? Olha que curioso. É de interpretação, interpretação. Ator. Porque o quanto mais perto você estiver do orador, você sacar... Porque querendo ou não, vai ser uma outra pessoa. Tem que entender que a gente tá canalizando uma informação. E ela pode ser muito uma pedra no caminho. Não é à toa que a gente tem uma expressão lost in translation. Então, pra gente não ser essa pedrinha no caminho da comunicação, a gente tem que tentar realmente entender o que o cara tá querendo dizer exatamente, assim, bem, sabe, neat, assim, bem afiado, para eu poder usar a minha habilidade toda, assim, de comunicação que eu tenho e passar o mais perto possível que ele tá querendo dizer. Essa é a nossa missão como intérprete. E os 4 atores... Então, assim... Basicamente, o seu trabalho na hora do set era sempre com em relação aos 4 atores. Quando eu pude, sim. Era uma das minhas prioridades. De você ter essa comunicação mais... Porque, querendo ou não, 4 atores com uma equipe enorme. Todo mundo quer falar com eles, porque eles precisam ajustar, precisam fazer alguma coisa com eles. E aí, nisso, eu tinha algumas prioridades, umas hierarquias. Porque eu sou uma pessoa, tem 4 atores. Por isso que a gente precisava de uma equipe, né? Então, tinha mais pessoas lá comigo no set para ajudar. Assim como a tradução de roteiro não era uma coisa que eu conseguiria lidar estando no set fisicamente. Então, a gente também tinha uma equipe para fazer isso. E aí, mesmo dentro do set, a minha prioridade era a comunicação com o diretor e ator. Que era o que ia afetar diretamente no resultado da obra. E no roteiro também era mais o roteiro ligado a esses 4 atores? Sim, o roteiro sempre que tem a ver com coreano. Tá. Então, por exemplo, quando tem lá no roteiro, que é do núcleo brasileiro, digamos assim, as meninas falando uni em vez de oni, e aí também quando tem aquela fala que, assim, aquela fala que,
Não emociona, eu ouvi de um jeito assim, que muito emociona, que assim, não é dorama, é K-drama, por exemplo, não passa pela revisão de vocês da parte coreana. Por exemplo, essa cena do Uni Oni é exatamente um apontamento, até uma sátira, né? De uma coisa que existe de fato. Então, era interessante elas falarem errado. E são cenas, assim, que eu revisava mais como consulta de cultura, assim. Apesar de isso não ser meu cargo, minha posição principal lá, porque a gente tinha outras pessoas que fizeram esse tipo de papéis. Mas como eu também estava lá, ocupando uma posição, muitas coisas eu falava, muitas coisas eu opinava. Muitas coisas que mesmo antes de eles me pedirem, eu apontava. Então todo mundo meio que foi colaborativo nesse sentido. Mas a minha função no roteiro era tudo que tinha a ver com falas coreanas. Então, esse cuidado já vinha já do pessoal do Coração de Selva, eles já tinham isso em mente, não precisou de alguém de vocês ir lá, puxar a orelha e falar assim, não, gente, isso aqui tá errado. Isso foi muito legal. Por isso que eu fico muito grata. Porque não é todo mundo que tem esse tipo de olhar, né? Faz uma consultoria rápida de 2 horas de cultura coreana e aí pronto, já resolvemos. Inclusive, existem muitas assim. Não, eles quiseram trazer... Dá pra ver que teve muito cuidado, 4, né? Eles me contrataram, não só me contrataram, contrataram uma equipe bilíngue. Uma galera foi participar nisso. Eles consultavam a Paula, consultavam, né, uma consultora de cultura. Eles vinham confirmar também de novo comigo. Só pra você ter uma noção, o que eu fazia na supervisão de conteúdo coreano? A gente tem um roteiro, que é escrito por roteiristas falantes de português. Esse roteiro vai pra Coreia. Desculpa. Esse roteiro passa por equipes de tradutores. Então, eles vão traduzir. Tradutores são bilíngues. Eles vão ter influência da língua portuguesa e da língua coreana. Ou seja, ele pode conter um estilo de linguagem no roteiro, uma linguagem de tradução. Isso não é legal para uma obra artística. Então, isso foi para a Coreia passar por um dialoguista que não fala português, que não tem nenhuma influência de língua portuguesa, para ele deixar mais localizado, ou seja, de uma forma mais natural e mais artístico, que se torne uma linguagem de roteiro. Porque mesmo dentro de um idioma só, do mesmo português, você escrever diário é uma linguagem. Você escrever uma carta pública, política, sei lá, é outra. Então, tem que ter um profissional roteirista, dialoguista. E ele fazia esse papel. Esse texto voltava pra gente. Eu entrava agora nessa última sala com roteiristas que escreveram, participaram dessa criação de roteiro. A gente discutia o que o dialoguista trouxe pra gente, entregou de volta pra gente, pra averiguar se não teve nenhum transtorno, se não teve nenhum desvio de informações, de intenções, se não poderia melhorar uma coisa aqui. Então, toda hora, assim, primeira reunião que eu fazia era isso, com roteiro, todo dia. E isso porque é uma série que nem vai pra Coreia. Mas é que lidou, assim, é o seguinte, a gente nem sabia se vai ir ou não pra Coreia, não sei se ainda, um dia, quem sabe, pode ir. Tá. Mas são pessoas que estão lá com muito carinho, apego, sabe? Querendo fazer a coisa com muito gosto. Então, todo mundo é meio perfeccionista nesse sentido, todo mundo quer fazer direito. E aí, isso foi legal, isso foi uma coisa que... Nossa, eles têm esse cuidado. E eu sempre estive nesse papel, talvez, de ficar falando, sabe? Tem que ser assim, né? De trazer soluções. Mas nem sempre eu sou ouvida. Nem sempre as minhas soluções são adotadas. Mas Coração foi uma produtora, sem querer puxar o saco, que deu muito ouvidos. Não, assim, a gente foi aprendendo também quais eram necessidades, demandas. E isso mas foi deu um muito espaço legal. seguro de escuta. Né? E eu acho que, claro, que tem coisas que eu falo, nossa, poderia ser melhor. E se tivesse, a gente sempre fica falando assim, com um pouco de brincadeira e um pouco de seriedade. Se tiver a segunda temporada, a gente vai ter um know-how pra poder fazer isso. Talvez uma qualidade melhor, sabe? Com uma experiência, uma bagagem. É o que eu falei pra Paula e pra Chara, assim, pro pessoal do Coração de Samba, se estiver ouvindo. Deu tanto trabalho fazer esse primeiro e teve, assim, como é que fala, tantos cuidados, que é um desperdício jogar tudo isso fora, assim, não fazer uma segunda temporada ou outras séries também, né? Apesar de eu ter
feito parte da produção, eu não entendo muitas coisas a fundas da produção, porque o meu papel era muito específico. Uhum. Então eu imagino que deve ter milhares de assuntos envolvidos nisso, que eu não vou ter nem um pingo de domínio e autoridade para falar sobre. Mas o nosso desejo é isso, né? Poderia ter, sabe? Assim, eu agora, assim, eu como alguém que não estive participando nada na série, a minha frase seria assim: mesmo que não tenha uma segunda temporada, que não desista de fazer mais séries de 2 línguas, fazer mais séries envolvendo outras comunidades. Talvez assim, teve essa experiência com a comunidade coreana, foi legal. Então vamos, de queira ou não, são comunidades diferentes, mas todo esse cuidado que vocês tiveram de ouvir como que é realmente uma comunidade pensa e sente, fazer também de outras comunidades agora. Vamos fazer então uma produção Brasil-China, uma produção Brasil-Bolívia, por exemplo, com todo esse cuidado que vocês tiveram. Se a comunidade boliviana, a comunidade chinesa chegasse, a comunidade coreana, vocês aprovam o que a Comissão de Salva fez? Tá aprovado. Eles realmente sabem, dão espaço para ouvir, né? Então, que façam mais. Mas lógico que eu quero que a Sharon possa fazer uma segunda temporada, que os atores que participaram possam fazer, e que possa ter mais atores, né? Foi aquela grande polêmica lá que a gente falou assim, poxa, só tem a Sharon de Coreano do Bom Retiro, né? É verdade, podia ter mais. Exato. Aí agora eu vou até uma jogar... amiga, sei lá. Eu vou jogar aqui até eu vou cutucar agora pra provocar. Saiu na Disney Plus lá o El Pop, né? Que é uma série mexicana-coreana. A protagonista, ela é mexicana. Uhum. Só que ela trabalha num café coreano, no bairro coreano do México. Né? Tem uma pequena semelhança assim, né? Com a Carol que trabalha num café coreano. Só que como ela trabalha num café coreano no México, do bairro coreano, você consegue ver assim mais coreanos andando por lá e pra cá, entrando no restaurante, no bar, entendeu? Assim, no café. Então nem que seja pra fazer esses papéis também na escola, por exemplo. Seria interessante, né? Poder botar. Muito. Apoio. Levanta o cartaz. E aí, se te falar assim, Gabi, agora nessa segunda temporada, você quer fazer todo esse trabalho de novo ou você quer você quer interpretar alguém? Que você quer ser uma personagem? O que você gostaria? Você seria, por exemplo, vamos inventar uma personagem pra você, imaginando que a segunda temporada é na Coreia. Você seria, por exemplo, como é que a prima da Carol, né? Você seria a versão coreana dela, assim, por exemplo, né? Na segunda temporada, um papel desse tipo, ou não? Você quer continuar nos bastidores e ajudar na produção? Porque os dois não vai dar pra fazer. Eu vou contar um segredo que não é segredo. Na verdade, eu participei. Rapidamente. Mas foi muito pouco. E foi difícil fazer 2 coisas num projeto ao mesmo tempo, porque você fica um pouco dividida. Então, provavelmente eu teria que escolher se eu vou atuar ou se eu vou ser da produção, né? E o que você faz? Eu não tenho essa esposa, não me pergunte. O que paga mais? Eu vou saber só na hora. Mas, por exemplo, hoje, a minha vida, como que eu tô organizando a minha vida? Eu tô priorizando muito trabalhos artísticos. Tá. Porque eu sei que são momentos importantes, oportunidades que não estão sempre disponíveis. Claro que a interpretação também é assim, mas eu tenho um pouquinho mais anos acumulados nisso. E eu acho que eu tô priorizando um pouquinho mais no sentido de conquistas que eu quero, né, ter. Ou o momento, experiência, mais gosto, sabe? E foi muito marcante essa experiência que eu tive aqui no Tem Que Suar também. Então... Sabe quando a imperfeição é bonita? Sabe quando não tá perfeito, mas você gosta muito? Do jeito que foi imperfeito? E dá gosto mais de você melhorar. Então, o Além do Guarda-Roupa, tanto o Além do Guarda-Roupa quanto Tem Que Suar, eu tenho isso. Então, me dá vontade, assim, sabe? Tanto na produção quanto como atriz, assim, sabe? Eu quero mais, sabe? Assim, quero mais, manda mais, sabe? Assim. Tomara que tenha mais esses projetos bacanas, tão carinhosas, detalhadas.
E o mais importante, todo mundo ouvindo o outro. Não tipo, sabe, ignorando ou sei lá, é só fazer assim, sabe? Minimizando as coisas. Mas com esse cuidado e... Você não vai escolher, então, o que você faria? Vou ficar devendo essa resposta. Quem a sabe na resposta próxima é o que paga mais. É a melhor resposta. Boa resposta. Agora, para as futuras Gabi que estão ouvindo, que estão hoje com 16 anos e estão na escola pensando assim, eu gostaria de tentar uma carreira artística. E são Gabis, filhas de coreanos, né? Amarelos. Que conselho você daria? Tipo, mete o louco, fala que quer fazer faculdade de artes na Coreia. Continua estudando, mas... Ou tu se dedica 100%. Nossa. Eu sei que, assim... Imagino que é você. Só porque, assim, a Gabi, quando tinha 16 anos, há muito tempo atrás, só enxergava oportunidade na Coreia. Agora, também não tá chovendo oportunidade, mas já tá um caminho que tá começando a andar. Tipo assim, confia e vai nesse caminho, ou não. Tipo, mesmo assim, você acha que se seu pai tivesse dado a chance de ter feito a faculdade na Coreia, que rumo que teria ido? Eu falaria talvez em coreano. Eu acho que em coreano expressaria melhor isso que eu tô sentindo agora, que é 그냥 해. 하고 싶은 거 해. Sabe quem traduz bem essa frase? A Nike. Just do it. Exactly. Pra mim é muito slogan coreano. Do it. E é muita responsa falar com essa galera que tá vivendo um momento tão importante na sua vida, mas eu lembro, eu me imaginando naquela época, assim, me lembrando, eu acho que eu me restringia muito, assim, com muito medo. Sempre fui muito medrosinha, eu acho, assim, sabe? Medo de errar, medo de decepcionar, medo de chocar, medo de, enfim, não dar certo. E eu acho que eu colocava muitas condições. Eu preciso estar aqui pra eu poder fazer isso. Mas não. Eu posso ter sotaque. Eu posso falar coreano. Eu posso ser nem coreano brasileiro. Enfim, eu não pertencia nem na comunidade dos meus amigos. Porque eu fui chamada de corebona de uma forma pejorativa, porque eu falava bem coreano. Sendo que as pessoas que me chamavam com esse termo de uma forma pejorativa também viviam em contextos de comunidade coreana, sabe? Então, não é isso, sabe? Não é isso que vai me impedir de fazer o que eu quero fazer. E eu acho que eu fui aprendendo isso aos poucos. Se eu puder ter essa oportunidade de dar conselho para essas pessoas, talvez seria just do it. Eu tinha muito medo de talvez contrariar meus pais e decepcionar meus pais para fazer as coisas que aqui tava pulando e pulsando, né? Então, 그냥 하고 싶은 거 하고 살아, sabe? Claro, não abandone seus deveres, suas responsabilidades. Você é responsável por todas essas atitudes. E eu acho que eu tentei também... Se tem uma coisa que eu posso falar que eu tentei fazer na minha vida é sempre não abandonar minhas responsabilidades e mesmo assim tentar seguir o que eu quero, que não foi fácil, porque eu tinha que ficar escolhendo toda manhã, eu vou ir pro trabalho que me paga mais, ou vou para uma estabilidade, ou vou escolher aventurar num ramo onde nem tenho tanta referência, nem tenho muitas oportunidades, mas eu sei que eu quero isso, sabe? Então, eu acho que você é o seu caminho, você vai fazer. Mesmo que não exista referências, você vai construir o seu caminho. Legal. Quando você tá falando assim, eu tenho sotaque, mesmo assim não importa, eu vou jogar pro outro lado agora. Você assistiu Minari? Não consegui. Onde que assiste Minari? Eu ouvi falar muito. E Yoon Yo-jung 선생님 tá lá, né? Sim, que ganhou o Oscar. Ela e quem que tá mais? A Han Ye-ri, Steven Yeun. Todos os atores que eu gosto. Porque eu queria saber se colheu, assim, se incomodava o sotaque do Steven Yeun falando coreano. Entendeu? Porque ele é um... Ele é um americano. Ele é americano que não tem coreano fluente, nativo. Não. E ele faz o papel de um cara coreano que tá indo pros Estados Unidos. E tem vários outros papéis. Por exemplo, não sei se você assistiu Lost.
No Lost também tinha o casal coreano. A atriz, ela é coreana, ela é perfeita, fala super bem, ela é uma baita atriz. E o cara era um americano que não sabia falar coreano, falava muito mal coreano. Então eu fico imaginando assim, né, nos Estados Unidos precisava de um coreano, foi lá o Daniel, acho que ele chama Daniel Kim lá, mal sabe falar coreano e pegou o papel. E aí dá pra perceber que na primeira temporada é horrível, na sexta, sétima temporada ele tá falando muito melhor. Mas ainda tá com um baita sotaque, né? E aí eu fico pensando assim, de repente tá começando a surgir papéis para amarelos, para asiáticos, e tá exigindo coreano, né? E aí, pra grande maioria dos nossos que não fala bem coreano, deveria ter vergonha de tentar pegar ou não? Porque ninguém vai saber se tá falando certo ou errado. Nossa, eu acho que absolutamente não. Vai, se joga, acho que tem que pegar mesmo. E é que a gente tem medo de ser imperfeito, de ser julgado, não ser o topzaço. Que é exatamente esse medo que me impediu de fazer muitas coisas. Mas hoje, vendo, se eu não fizer, quem vai fazer? Alguém vai fazer? E se ninguém fizer? Essas oportunidades vão secar por aí. Então a gente, mesmo não perfeito, a gente não deveria fazer. Mas assim, eu devo arriscar uma maldição mesmo. Por exemplo, agora eles querem o papel de alguém que fala em coreano, mas eu não sei falar tão bem coreano. Se surgisse, sei lá, algum papel que é um coreano brasileiro, sei lá, um brasileiro com ascendência coreana, sul-coreana, que tiver esse nível de camada de detalhe, opa, perfeito, seria ideal. Porque você pode trazer o sotaque como uma das personalidades. Qual que é o problema, né? Se tivesse uma personagem assim, seria maravilhoso. Agora, se você não tem fluência no coreano, mas você tem que atuar um native Korean, cara, eu acho que a produção já selecionaria um cara se eles tiverem essa escolha, essa carta em mãos, mas não teve. Aí vai indo para as outras alternativas, opções. Então, por que não trazer essas pessoas? E por que não ela ter uma aula? Talvez um acompanhamento de alguém que tenha um domínio, que possa trazer essa solução linguística para essa pessoa. Porque existem pessoas, né, que trabalham com acentos e blá blá. Então, isso pode ser trabalhado também. De aperfeiçoar, né, durante o processo. Então eu acho que sim, isso não deveria ser um motivo de impedimento para você não fazer. E eu digo isso para mim também, sabe? Na verdade, acho que a gente se cobra muito, né? Ontem eu tava conversando com uma pessoa que é especialista, uma pessoa não coreana, especialista em séries coreanas. E aí a gente tava comentando do drama, não sei se você viu, aquele Hours Blues, que é com o Lee Byung-hun. Que a gente ajudou Shimina. Isso. Aí eu explico assim pra pessoa. Não assisti, mas eu conheço todas. Eu não tenho tempo pra assistir todas, mas eu fico sabendo. Aí eu explico pra pessoa assim, por que essa série foi tão bem falada, né? O roteiro, a história, obviamente, conta muito, mas os atores são muito bons. São atores bons que ainda mais nessa série ficaram assim, mais consagrados porque eles falaram que entregaram muito bem Jeju-do Saturi. O dialeto de Jeju-do. E na Coreia, eles nem chamam de Saturi, mas eles chamam de Bangwon. Que é exatamente o dialeto. Porque é quase outra língua, não é um sotaque. É quase uma outra língua, não é só simplesmente questão de accent. Nem entre os coreanos é bom entender isso. E assim, obviamente a gente não chegou nessa complexidade de chegar alguém aqui no Brasil fazer o papel, queremos um coreano que faça um Jeju-do Saturi, por exemplo. Não chegamos nessa complexidade, né? Mas eu acho que é uma das coisas, assim, é um dos privilégios que a gente tem de poder assistir um drama e ainda enxergar todos os Saturis, né? Os sotaques que tem, né? Porque assim, Andaparao, por exemplo, o Reply, né? Que sem o Saturi perde todo o charme, por exemplo. Né? E as pessoas já gostam mesmo assistindo sem entender o que é o Saturi, o dialeto, né? Mas assim, aí eu tô puxando esse assunto porque eu tenho um certo bloqueio que assim, eu consigo entender bem coreano, mas eu sei que quando eu falo pareço criança, por causa do meu sotaque, entendeu? Então, ainda mais assim, ultimamente, encontrando, sei lá, pessoas do consulado, pessoas do centro cultural e tal,
Eu falo assim, não, eu entendi o que ele falou em coreano, mas eu vou evitar o máximo de não responder em coreano, porque vai quebrar toda a imagem. Assim, nossa, eu tô falando com uma criança de 10 anos aqui menos até, Mas né? você é fluente em português. Então, a gente fala em português e, assim, eu até brinco, assim, que entre os Kyopo que nasceram aqui no Brasil, o meu coreano tá um nível ótimo, por exemplo, né? Eu falo assim, são poucos coreanos que nasceram no Brasil que falam melhor que eu, né? Eu brinco, mas tem bastante, na verdade, tá? Mas eu brinco. Porque na minha roda de amigo, a maioria fala pior, entendeu? Agora eu fiquei curioso de você falando em coreano. Eu só tenho várias palavras aqui em coreano. Que você não é nativo. Você tem esses accents de Kyopo que a gente fala, né? Kyopogyang. Mas isso vira um charme. Na indústria lá da Coreia, de audiovisual, muitas pessoas fizeram sucesso e ganharam popularidades com esse tipo de charme. Onuran Param, que a gente fala, né? Mas eu tipo, como é que chama? Tem um coreano que inclusive saiu no American Idol, fez o teste, aí voltou pra Coreia e virou cantor John lá. Park. É. Eu amo ele! Mas o pessoal tira muito sarro dele. Mas porque ele errou muito feio uma música, a letra. Acho que era Chomilto, alguma coisa assim. Que ele inventou uma coisa que não existe. Eu com certeza eu estaria fazendo a mesma coisa, até pior. Não, você não, Gabi. Você não. Então, é um pouco o que eu senti no Tem Que Suar. Porque até coisas que você não erraria no dia a dia... Eu errava lá no set e eu ficava assim, eu não falo assim no dia a dia, por que eu não falo desse jeito? Só que o povo achava muito fofo, eles amavam, sabe? E eu ficava mais assim comigo, porque, eles estão gostando, eles não podem gostar. Tomara que isso não vá pro corte final, sabe assim? Eu ficava muito assim. Só que, às vezes, e por isso que eu acho que a gente deveria realmente confiar nesse olhar do diretor, porque às vezes fica legal, fica uma coisa charmosa, no geral. Às vezes o seu erro, não só de mim, mas de outros atores, porque eu tava num set de filmagem e eu gravei com os atores, com meus colegas, e às vezes eu vejo, agora assistindo o Tem Que Suar na tela, o diretor escolheu umas cenas que... Eu não sei se ele escolheu, enfim, não sei se quem que escolheu, mas eu vejo que tem umas cenas que a gente errou e a gente também que tá rindo da gente. Sabe assim? Só que ficou melhor do que... A estivesse que não... tudo bonitinho, perfeitinho. Porque também eles têm uma linguagem da do canal, que deve ter outros fatores que eu não entendo, não domino. Até porque tem as risadas também, né? E aí eu assistindo... Ficou legal, assim. Eu gostei, sabe? Quando vocês estão atuando, vocês ouvem as risadas? Não. As risadas tudo coloca depois. A gente grava com plateia. É? A gente grava com plateia. Entendi. Então, eu imagino que eles devem captar já. Tá. Mas a gente era... Então, era o que os atores falavam pra mim. Porque eu era novata lá. Nossa, já tinha que gravar ainda com plateia. Era mix de teatro com televisão. E isso é uma coisa muito do multishow, né? Que tem essa presença de plateia. Então, o pessoal falava, assim, que é desafiador, tão desafiador... é desafiador pra eles, assim como tá sendo pra mim também. Porque eu ficava lá, ai meu Deus, eu não sei o quê. Eu ficava assim, sabe? Chorona. E eles falavam, olha, pra gente também é novo isso. Porque é como se você estivesse fazendo um espetáculo de teatro, só que 3 em uma semana. E tem plateia. E quando você tá fazendo teatro é uma coisa, quando você tá fazendo pra TV é outra. Só que é uma mistura, é uma entrelinha, que é divertido fazer isso também, mas é um novo, sabe? Você acha então que o Kyopo-Hattori, o nosso jeito de falar não precisava... Sabe quando eu estava falando assim, jovem de 16 anos, vai pra Coreia, fica no Brasil. Aí fiquei pensando, mas peraí, calma. Não é todo mundo que tem o privilégio seu de poder ir pra Coreia, tentar lá também, porque também não vai saber falar coreano. A grande maioria tá igual eu, assim. Aqui talvez não conseguiria um papel, porque não tem muitos papéis para amarelos. Mas se eu for pra Coreia, eu não sei falar coreano, então também não vou conseguir tantos papéis. Então, é muito curioso como as coisas acontecem. Porque a gente às vezes limita a gente, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de ouvir, que é não se limite. Sabe? As pessoas falam, não se limite. Porque eu acho que me limitava muito. Porque a gente fica calculando, achando não vai dar, porque lá não tem não sei o quê, aqui não tem... E é muito curioso. Eu achava quando eu era criança adolescente, que eu tinha que ir pra Coreia pra fazer. Hoje, eu penso muito diferente. Se eu fosse pra Coreia, eu fico pensando, será que eu teria tido chance? Porque lá é muito concorrido também.
Eu acho que eu tive boas, importantíssimas oportunidades aqui no Brasil. Porque querendo ou não, mesmo que seja cota ou não, eu sou uma pessoa com ascendência sul-coreana. De origem amarela. Uma pessoa amarela. Mesmo que eu tenha nascido na Coreia. Enfim, não importa. Uhum. Então, eu acho que a gente coloca limites, a gente coloca condições, mas às vezes as coisas acontecem de outra forma. Eu tive minha primeira oportunidade aqui. E aí, eu tava já vivendo minha vida como intérprete. Uhum. E eu, quando, tipo, não tava sonhando tão alto, quando eu acho que eu comecei a aceitar que talvez minha vida não vai ser de artista, começaram a surgir umas oportunidades assim, do nada, sabe? Então, por isso, a gente não sabe como as coisas funcionam, não sabe Entendi. quando pode aparecer, quando pode surgir oportunidades. Vai que do nada caia um papel exatamente nesse estereótipo, ou sei lá, nesse perfil, nessa característica, sabe? Que são coisas que você pode fazer, ou só você pode fazer. Por isso que eu acho que 그냥 해야 되는 것 같아요. Sabe, você já assistiu o Keg Concert quando existia? O programa de comédia na Coreia? Eu não era muito fã, mas eu tinha umas amigas que eram muito fãs e ficavam imitando. Cara, é aquele que fala que é Adjegega, né? Que é piadas de tiozão, não é tiozão do pavê, né? É um programa de comédia coreano que são vários sketches curtos, né? E eu adorava. E tinha um cara lá, um dos caras que falava super bem espanhol. Né? É um coreano que falava lá super bem espanhol, assim, ele fazia os papéis sempre meio latino, só que ele também falava super bem inglês. E aí, o pessoal que não sabe, na Coreia tem faculdade de comédia, tem faculdade de tudo, de modelo, né? Tudo tem faculdade. E aí, pra trabalhar no Kegu Concert, né, que não existe mais esse programa, eles têm as turmas, é tipo como se fosse um vestibular, assim. Cada ano passa não sei quantos, E aí são provas e testes. E aí esse cara que fala bem espanhol e coreano e inglês, né? O pessoal chama ele é Fernando lá, ele é o Fernando. Aí ele tava falando que ele passou no teste, quando ele chegou lá, falando que ele sabe falar bem inglês, aí o pessoal assim, você fala bem inglês, você veio dos Estados Unidos? Não, eu vim do México. Aí todo mundo começou a dar risada. Tá aprovado. Caraca! E aí ele entrou por causa disso. Pô, ele foi esperto. Coreano do México, os caras começaram a dar risada. Poxa, viu? precisamos ter um coreano do México aqui no Kegu Concert. Óbvio, como é maravilhoso. Ele é muito engraçado. E ele é muito bom. Assim, é bom pra... Eu vou ser até... Eu vou até ser assim, ele não é diferente do tipo de humor do Tem Que Suar. Esse humor meio multishow, assim, que você tava falando, entendeu? É mais ou menos eu não tenho domínio, assim, do que seria um humor de multishow. Porque isso é uma história que eu tenho. Não sei se a gente tem tempo pra isso. Mas eu não assistia muito TV. E eu contei essa história pra galera pra fazer a graça, mas é uma verdade. Porque quando eu cheguei aqui no Brasil, com 10 anos de idade... falaram que tem que assistir bastante TV pra você aprender rápido. Me deram gibis, assim, sabe? CDs de Chitãozinho Chororó, Mônica, Turma da Mônica, enfim. E aí eu fui lá assistir TV domingo de manhã, liguei a TV e tava passando Domingo Legal do Gugu. Tá. Era a banheira do Gugu. E aí apareciam mulheres de biquíni, com bumbum, e o cameraman fazendo um zoom no bumbum dela. Isso foi muito chocante pra mim. Então, eu que vinha, né, da Coreia assistindo Popopô, programas infantis, sabe? Voltado, né? De forma mais educativa e blá blá. Eu fiquei chocada com isso e eu meio que traumatizei, entre aspas. E eu uso isso uma desculpa pra falar que eu não tenho muito conhecimento da TV, de cultura brasileira, que passou... Porque eu tive vários anos que eu não assisti TV. Então tem muitas coisas que eu não conheço. E aí passou pra era das plataformas e a gente agora escolhe o que a gente vai assistir. Então, acabei perdendo essa oportunidade de... Isso é uma coisa que eu queria ter tido, mas eu perdi essa oportunidade de ter mais culturas brasileiras da TV, sabe? E tem muitas coisas que eu não conheço. Mas eu sei que tenho muitos amigos que são assim que nem eu. Que eu não sou a única, né? Que existem umas bolhas aí, por aí, que a gente tem... Mas, por exemplo, a minha personagem Kelly, no Tem Que Suar, ela é um pouco assim. Às vezes ela não sabe quem é Graciane Barbosa. Tá. Então isso meio que me ajudou.
E quando o pessoal Hoje da você produção... sabe quem é? Tá. Porque eu estudei, que eu sou um pouco nerd. Eu ia lá todo dia, pesquisava. Então, no ensaio, quando a gente fazia a leitura de roteiro, sempre tinha umas coisas que eu não sabia, as piadas que eu não entendia. E aí, eu sempre precisei da equipe me dando esse auxílio do conhecimento pop geral. E a gente, por exemplo, o Vitor de Castro, que é um do elenco, ele era a enciclopédia de cultura pop. Então, ele me ajudou muito, muito. Muito. E aí, qualquer coisa eu perguntava ou pra ele, ou pra Mari Xavier também, que conhece muitas coisas. Ela é muito... Ela entende bastantes assuntos também. E eu também tinha a galera que era da direção, né? A gente chama de AD, né? Assistente de direção. Que também sempre tava lá pra ajudar, sabe? Às vezes, na leitura... A Clarissa, que eu amo, a nossa gravíssima, que é o apelido dela, ela chegava assim no meu ouvido e falava... Um pouquinho mais perto do microfone. Ai, desculpa. Ela chegava no meu ouvido e falava, isso significa tal coisa, sabe? Tá. E ela me explicava. E ela mais ou menos na época quando você entrou na escola pública. Tipo isso. Mesmo Nuquim, né? Era o mesmo Nuquim que resgatei, sabe? Então foi bem legal nesse sentido. Parecia que eu voltei para aquela época. Ninguém falou para você assistir Sai de Baixo? Alguém te comentou do Sai de Baixo? Eu ouvi falar. Eu fui... quando eu tava fazendo os testes, eu fui procurar referências para entender. Mas aí eu também não queria deixar de trazer um pouco de autenticidade. Eu não queria seguir muito. A gente teve outras referências, por exemplo, como Friends... né? Que é coisa de amizade, cada personalidade diferente. Então, eu assistia muito essas referências também. É que o Sai de Baixo, ele não tem muito essa pegada assim... Ele foi uma revolução na época, porque ele era o primeiro programa na televisão assim com plateia, de comédia. Tá. E aí, quando você comenta da parte que erra, Sai de Baixo tinha muito improviso, tinha muitos erros. Os próprios os atores lá dando risada, tipo, de uma piada que surgiu do nada lá, não conseguindo segurar a risada. Daí, e era meio que um fake ao vivo, assim, pra gente que assistia, entendeu? Tem coisas que realmente só surgem quando a plateia tá lá. Isso era uma coisa assim... Nossa! Mas agora que você estava falando assim, então, que você não assistiu muito televisão e que hoje está falando da parte de streaming, etc. Então, a gente está na reta final, que é onde eu peço as indicações. E a primeira indicação que eu peço, né? Eu perguntei um monte de coisa. Você assistiu aqui e você não teve tempo de assistir e ninguém vai te julgar por isso. Então, fala pra gente o que você assistiu e o que você gostou, que você recomenda, tipo, pode assistir. A outra indicação é comida, que você gosta de comer e aonde dá pra comer. O tema é comida de afeto. E a gente já sabe que você canta e gosta de cantar. Se te botarem numa sala de Norebá... Porque eu faço essa pergunta pra dois perfis de pessoas, né? Geralmente, assim, a pessoa não gosta de cantar. Então, hoje você tá numa sala de Norebá, você só vai sair daqui se cantar uma música. Que música que você cantaria? Pra você, acho que é o contrário, né? Hoje você só pode cantar uma música. Que música que você cantaria? Tá. As séries ou filmes. É que você citou só os que eu não assisti, mas eu gosto de assistir um monte de coisa de K-drama. Agora é hora de poder falar os que você assistiu. Não é K-drama, mas é um filme, se não me engano, norte-americano. Acho que o diretor ele tem ascendência... não sei se ele é indiano, se nasceu ou se tem alguma ascendência. Chama Searching. Tá. Em português, eu acho que é Em Busca. É da filha que desaparece? Exato. Tá. Foi pra mim. Já faz um bom tempinho que ele saiu. E o ator aqui, o Poe também, né? Tem o Joseph Lee. E pra mim foi muito legal. Porque você não pensa, você não para pra pensar se é coreano, se é não sei. Isso não é importante. O filme é tão legal, o filme traz tantas outras coisas legais que isso daí não vira um... Tipo, o personagem não tá lá porque... Esse ator não pegou esse papel porque o personagem é amarelo. Não tem nada a ver. Isso, não tem nada a ver. Não é sua etnia que vai definir quem você é, sabe? É muito mais do que isso, muito além. Assim como nossa vida é assim. Então, eu acho que é uma coisa que lembrei quando você me perguntou. Hoje em dia eu gosto de assistir mais esse tipo de séries e filmes, tipo Beef, Treta, tipo... tem aquele da Ali Wong com Randall Park, que é... Como se fosse a primeira vez, não.
É Meu Eterno Talvez. É um filme na Netflix que é... Atores são amarelos, mas assim, eles não estão necessariamente lá fazendo papel de amarelo. Eles são americanos fazendo uma comédia romântica, por exemplo. Esses filmes ultimamente têm me chamado mais a atenção. É uma ótima indicação que você deu agora. Já que a gente tá no podcast, claro, eu assisto muitas outras coisas que é tipo K-drama também, enfim, filmes hollywoodianos e blá blá. Mas acho que essa seria uma boa indicação. Ótimo. Pra esse contexto. Comida. Ai, tá baixo. Como eu me apresentei, né? Uma comilona profissional. Aquela comida assim, hoje eu tô estressado, hoje eu preciso comer isso pra me sentir feliz. Ai, eu gosto muito de todas as coisas, mas eu vou citar um que me veio assim na cabeça. Hoje, acho que eu tô com essa vontade de comer kimbap. Tá. Kimbap. Mas kimbap é o kimbap que você faz? É o kimbap da sua mãe? Ou... na minha casa não temos muitos cozinheiros bons. Só meu pai. Tá. Mas meu pai faz bem kimbap, é verdade. Meu pai cozinha. Tá. Ele é o melhor cozinheiro da minha casa, assim. Da nossa casa. Mas hoje tá com vontade de kimbap, você apelaria pra onde pegar um kimbap? Talvez no mercado coreano. Tá. Um otugi. Pode falar? Pode, não tem problema nenhum. Ou Uri Oma Kimchi, que tá vendendo lá, o kimbap também. Em qualquer lugar, assim. Tá. Algum sabor específico que você gosta mais? Eu gosto do tradicional também, mas eu gosto quando tem kenip dentro. Que é difícil de achar que... Quando eu viajo pra Coreia, eu adoro provar esses kimbaps diferentes que tem lá. E ultimamente eu vi Kito Kimbap, que nem entra arroz, que é de baixo carboidrato. Low carb. Mas vai o que no lugar do arroz? Vai ovo, vários outros ingredientes. Entendi. O cunhapá. Como é que chama isso? Chama Kito, que é um tipo de dieta. Por causa da dieta, tá. E aí, eu não entendo muito bem, assim, mas eu vou pelo sabor. Às vezes eu provo comida vegetariana porque eu gosto de comer, sabe? É o kimbap sem pap, não faz sentido, né? Então, engraçado, né? Mas eu gosto muito dessas coisas, tipo o Orlamsam, que também não é nem de origem coreana, mas eu gosto desse summer roll. Enfim. Tá. Ai, foi difícil essa pergunta, eu acho que foi mais difícil. E aí, por último, uma música, Noraebá. Qual que é o seu hit de Noraebá? Hoje eu preciso tirar nota 100 pra sair daqui desse Noraebá. Difícil também. O que me vem agora é Seoul의 달. Tá, não conheço. Não que tipo de música? Não é nada assim K-pop do estilo hoje. É um meio... É do Kim Gon-mo. É um cantor já mais experiente. E ele tem uma pegada meio... Ele é primeira geração de K-pop. É meio assim, É uma primeira geração. É meio jazzy, meio funk. Eu achei engraçado. Ela é meio assim. Eu achei engraçado porque eu falei aqui agora assim, tem que tirar nota 100 pra sair dessa sala de Noraebá, né? E tem um programa que eu sou muito fã que não existe mais, que é Muan Dojon. Que eles fizeram um festival só com cantores antigos, né? Da época do Kim Gon-mo. E aí, pra poder se apresentar no show, eles chegavam nesses cantores assim, que fez sucesso antigamente, levava pro Noraebá. Pra você participar do show, você tem que cantar sua música e tirar nota 100. O Kim Gon-mo é o único que conseguiu de primeira. Esse cara é bom. Caraca, Então, e ele tem vários hits. Eu lembro que quando era criança, meus pais ouviam na fita essas músicas. Aí é uma música que, na verdade, eu cantei num desses concursos de Hanin, sabe? Que tinha no Espelho, esses aí. Dream você participou? Concert. Eu participei. Chegou aí... Ganhei. Chegou a ganhar. Ganhei. Com essa música, não? Então, quando eu fui cantar sozinha, ganhei 2 vezes. Quando eu fui cantar sozinha, eu cantei essa música. Você ganhou 2 vezes? Em 2 anos diferentes? Em anos diferentes. Deixaram participar? Porque na primeira vez que eu fui participar, eu levei minhas amigas. Tá. Eu conquistei. Fez um grupo. Elas. Tá. Eu convenci, fui lá. E a gente ficou treinando. E no ano que a gente treinou pra apresentar, eles não tiveram. Então a gente teve mais tempo pra treinar. Então a gente ficava lá no... E eram as meninas da mesma escola, assim, sabe? E eu estudava nessa escola bilíngue. E então todo mundo tinha essa ascendência coreana.
E aí a gente ficava treinando no banheiro com espelho, sabe? Tá. E eu remixei a música e blá blá. A gente cantou essa música, a gente cantou e dançou, porque na época eram 2 categorias diferentes, de canto e de dança separado. Eu queria que a gente cantasse e dançasse. Aí a gente, 5 ou 6 meninas, a gente foi lá e cantamos e dançamos. A gente não ganhou o primeiro prêmio, mas o segundo. Tá. Aí foi bem legal, foi muito gostoso. Você podia ter esses campeonatos de novo, né? Acho que ainda tem, mas é mais voltado, assim, público bem mais amplo, bem geral. Acho que tem esse K-Pop Festival, K-Pop Contest, assim, sabe? Que mas não é da comunidade coreana, assim. Da comunidade, acho que não. É de quem gosta de K-Pop. Eu sei que tem da embaixada, né, que tá lá baseada em Brasília. E aí eles abrem isso para um público, assim, geral. Pode ter ascendência coreana e pode não ter. Mas a maioria dos participantes são pessoas de não origem coreana, mas que cantam em coreano. Não, mas eu digo esses concursos antigos, assim, que é da comunidade mesmo, sabe? Eu acho que podia voltar a ter, era tão legal, assim, ver, sabe? Eu acho que hoje ia ser um lugar para caçar talentos e achar vários talentos. Também acho, eu concordo uma parte, mas por outro lado, eu acho que também é porque cada vez, talvez mais, essa zona de comunidade e o que não é da comunidade tá um pouco mais blended, um pouco menos marcado. Eu tenho um sentimento... Só que, ao mesmo tempo, parece que as pessoas não estão participando tanto. Então, também, eu tenho esse sentimento de... Esse é um dos motivos até do K-Podcast, assim... Eu sempre falei assim, quem fala bem coreano, tem o jornal coreano da comunidade, tá sempre lá aparecendo lá na foto e tal. E quem é descendente coreano, mas não fala bem coreano, tá naquela zona que tá meio esquecido, eu acho, entendeu? Então, assim... Podia ter esses campeonatos e não necessariamente a pessoa precisa cantar coreano. Entendeu? Por exemplo. Isso é muito só que é pra comunidade coreana. Porque fãs de K-pop, assim, agora o K-pop, todo mundo tá correndo atrás, todo mundo quer saber, pronto, já tem uma grande massa lá. E aí eu não quero que um menino coreano, a menina coreana quer cantar, sem ter necessidade de cantar em coreano. Mas aí, como é que você vai, então, poxa, só porque ele é coreano, ele não precisa cantar em coreano, então? Então é um festival, na verdade, aberto. Pra mostrar... Exato, os talentos da comunidade. Muito legal. Entendeu? Tanto é que o pessoal ficou... Quando eu fui lá no Canta Comigo, um dos comentários era isso. Nossa, menina coreana, Você né? cantou Anitta. Eu cantei Anitta. Parece que você vai cantar K-pop. Exato. E eu tava super caracterizada com esse tipo de estereótipo, mas... Não. Eu cantei Anitta. Isso que foi legal. E eu levei o meu arranjo. Eu cantei na audição de um estilo que não é do jeito original, porque eu gosto bastante das músicas dela e do jeito que ela tá construindo, enfim. Eu assistindo o Canta Comigo, eu me senti assistindo o K-Pop Star. Porque no K-Pop Star eles fazem isso, né? Pegam os K-Pop e aí transforma no outro estilo. Pra mim foi exato. Nossa, essa minha foi gênia. Ela fez assim o que o pessoal do K-Pop Star costuma fazer. Pra mim foi mais ou menos essa ideia que eu tive. Eu gostava. E era uma época que eu tava postando uns vídeos no YouTube, eu tentava fazer arranjo, eu queria estudar mais música. E eu tentava sempre interpretar de uma forma diferente do original, mas como um propósito de estudo mesmo, sabe? Tá. E aí eu tava nessa vibe e eu cantei na audição e o pessoal gostou. E aí fui levando isso até ir pro ar. Era isso que eu queria, assim. Eu acho que ia ser muito mais legal, entendeu? Aí você não precisa se limitar com condições. Você pode ser o que você imaginar que quer ser, né? Bom, se alguém ouviu e quiser fazer esse campeonato, eu acho que dá coro, entendeu? A gente proíbe a Gabi de participar, porque ela já ganhou muito, mas ela vira parte do júri agora. Chega de ganhar, né? Você pode ser do júri agora, Eu vou lá na torcida. Então tá, nossa, muito obrigado por tanta história, por compartilhar tanta coisa assim com a gente, tá? Foi assim, passou voando o tempo, a gente mais do que estourou, mas valeu a pena. Nossa, nem muito, né? Imagina. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que eu nunca tive um momento para falar tanto sobre mim. Foi muito interessante, foi muito bacana para mim também. Então, muito, muito obrigada pelo esse convite e por essa iniciativa maravilhosa. De novo, eu que agradeço. Agradeço a Paula, porque ela que é a sua maior fã, acho que é ela, tá? Ai, meu Deus! Depois dos seus pais lá, acho que se até antes do que eles, tá bom? Obrigada.
E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos na semana que vem. Valeu!